Bom dia com muita alegria, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Dá um grito de glória, se fala, glória a Deus, chegou domingo, primeiro dia da campanha do avanço, semana do avanço. Não ouvi glória a Deus nenhum aqui, né? Mas eu acho. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia. Eu espero muito por essa semana do avanço. E você? Porque nós vamos viver em uma semana aquilo que nós não vivemos em um mês. Aleluia. Eita glória, né? E essa semana foi uma semana tão tremenda, foi tão maravilhoso estar na presença do Senhor, vivendo na presença do Senhor, com todas as palavras que foram ministradas. Meu Deus, foi extraordinário. Eu quero te convidar agora, né? Já nesse momento que você já entrou na página. E quem está pela rádio, quem está pela TV, quem está pela TV pode entrar na página rapidinho e compartilhar com a gente, em nome de Jesus. E agora, compartilha, dá bom dia na página, né? Já coloca aí o seu nome vai aparecer aí para o apóstolo colocar você na oração. Bom dia com muita alegria. E pronto, já compartilhei. Pronto. Agora vamos, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu tô assim, com aquela alegria no coração para viver, né? Porque a gente não pode ficar falando, eu tô com ansiedade, eu tô ansioso. Não, vamos tirar essa palavra, né, do nosso vocabulário aí, porque o que mais eu tenho aconselhado pessoas, o que mais eu tenho feito libertação é de crises de ansiedade, depressão, pânico. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho aí essas características, né? Então, vamos falar, eu tô com uma alegria no coração para viver essa semana, para viver essa palavra. Eu creio, vai ser extraordinário, vai ser sobrenatural. Então, chama todo mundo, porque começou a ministração da palavra. Daqui a pouco, o nosso bispão vai estar aqui com a gente, trazendo a palavra do avanço. E vai ser algo extraordinário, porque você vai ouvir o bispo falando de cada dia, né? Cada dia do relógio de oração. Como que foi esse relógio de oração para você? A chave, presta minha chave, bispão. A chave do que? Da dupla honra. Como que foi esse mês de fevereiro para você, com a chave da dupla honra? Olha, para mim foi extraordinário. O Senhor não deixou a gente envergonhado nenhum dia. Teve um dos dias aqui que foi ministrado, e o meu povo jamais será envergonhado, e você jamais será envergonhado, em nome de Jesus, amém? Eu creio que isso vai continuar agora, né? Na semana do avanço, nós jamais seremos envergonhados, esta palavra vai continuar e vai vir também sobre o mês de março, porque as palavras não terminam quando termina o mês, elas continuam, né? Então vai ser extraordinário, né? Em nome de Jesus, você viver o mês de março com a gente. Domingo que vem já é Santa Ceia, olha isso, e a terceira chave já do nosso ano da intimidade com Deus. Esse mês nós tivemos muitos, mas muitos testemunhos. E sábado, dia 4/3, a partir das 8h30 da manhã. Fala alto aí, 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. 8h30 da manhã, Gratidão Day. Vamos fazer o seguinte, já coloca na tua agenda, reserva, a partir das 8h30 da manhã, eu não vou ficar de fora. Não vou ficar de fora dessa ministração, não vou, porque cada testemunho é uma ministração, você concorda comigo? Porque a pessoa vai falar, a senhora sabe o que aconteceu? Foi assim, 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 assim. Olha, a senhora já imagina que quando a senhora libera a palavra, o apóstolo libera a palavra, o bispo libera a palavra, a gente sai para viver. E é isso que muitas das vezes a gente não entende. Então nós vamos ficar o dia inteiro, a partir das 8h30 da manhã, abre o Gratidão Day e vamos recebendo todos que vão chegando aqui para contar testemunho. Chega a arrepiar, porque a gente vai contar testemunho dos 52 dias de milagre do nosso caderno. Nós vamos contar testemunho desse jejum poderoso de 40 dias, ainda não vai ter acabado, mas já tem muito testemunho. E a partir de... Hoje é o terceiro ou quarto dia da reconstrução. Apóstolo, me auxilia. Bom dia, com muita alegria. Começou quinta? Hoje é o quarto dia.
quarto dia da reconstrução. Meu Deus do céu, o Senhor nos deu um prazo, foi maravilhoso. Foi programa de quinta, bispo? Eu acho que foi quinta-feira? Então, foi o programa de quinta-feira, foi o segundo dia da cura interior. E na madrugada o Senhor falou, eu vou te dar um prazo, anota na sua agenda. E quando o Senhor fala de prazo, vai se cumprir, porque não fui eu que inventei o prazo, né? Vai se cumprir. E eu falei, olha, nós não vamos fazer caderno, não vamos fazer nada disso. Mas eu quero que você anote na tua agenda, na tua Bíblia, né? Aí tá desligado o pistão. Que você anote na tua Bíblia, na tua agenda, o quê? O dia que começou, o dia que o Senhor falou. A reconstrução. E o Senhor falou assim, eu quero que todos estejam alertas, porque em 52 dias, olha isso, em 52 dias, a sua vida financeira não será mais a mesma. Em 52 dias, os seus filhos não serão mais o mesmo. Em 52 dias, o Senhor vai trabalhar na tua vida sentimental, no teu casamento. Pessoas vão mudar de cidade, pessoas vão mudar de casa. Vai ser uma revolução. Você está preparado para isso? Eu tô. Eu já vejo o meu filho mudando de casa. Meu filho Marcos Vinícius, né? Mileidinha. Eu já vejo. Não, pera, calma. Eu já vejo eles na casa própria. Eu já vejo tanta coisa, né? Então, eu já vejo o Senhor abrindo a tua empresa que você tem vontade de ter. Eu já vejo o Senhor te prosperando absurdamente. Eu creio dessa forma. Eu creio. Ah, mas a senhora não sabe. Nem nome tem. Você precisa de nome. Você precisa ser conhecido de Deus, atraído por Deus. Você precisa de nome? Ah, vai chegar a pessoa, o que foi mesmo na sexta? Foi na sexta. Vai ter um egípcio no meio do caminho para te dar um mapa do tesouro. Olha o que o Senhor falou com a gente na sexta-feira. Ai, foi incrível essa semana. Incrível. As coisas que o Senhor nos trouxe, as coisas que o Senhor falou. Foi algo assim extraordinário. Ainda bem que eu estava bem aqui no altar. Aleluia. Né? Para viver todas essas palavras. Em nome de Jesus. Hoje já estou vestida de fé, porque, meu Deus do céu, precisa, né? Fé, porque eu vou viver cada uma das promessas. Eu já vejo a Hebron em outro lugar. Nossa, totalmente a expansão que o Senhor nos deu. Ah, olha, eu já vejo a gente indo para Lagoas, né? Em julho, né? Porque vai até dia 15. Olha, gente, que prazer, maravilhoso. Depois de 11 dias é meu aniversário. Então, dia 15 de abril, dia da restituição, termina os 52 dias que o Senhor falou. Dia 26 de abril, meu aniversário. Ó, que presente. Em nome de Jesus, com toda essa revolução, você está pronto? Porque a gente tem que estar pronto para o Senhor começar a fazer. Você está pronto? Eu estou. Abre comigo aí o Salmo 1. Em nome de Jesus. Você vai ver como que você tem que viver esta semana de avanço. Essa revolução vai entrar na sua casa, vai entrar na sua família, vai trazer as liberações, vai trazer os projetos do Senhor, vai ser algo extraordinário. Vamos lá? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Não dá. Comunhão com as trevas não dá. É fato que você vai ter perca. Comunhão com as trevas, não tem como. É fato que você vai ajuntar com as mãos e escoar pelos dedos, né? Quando eu leio o Salmo 1, presta atenção. Quando eu leio o Salmo 1, eu lembro muito de Isaías, né? E quando você tiver assim algum problema, que você fala, meu Deus do céu, olha o que está acontecendo com a minha vida, com a minha casa, com a minha família. Vem no Salmo 1 e vê o que ele está falando. Você vai começar a analisar o que está de errado, o que está fora do contexto do Senhor. Aí eu lembro de Isaías que ele, depois que o rei Uzias morreu, esse cara se libertou, né? Da idolatria que ele tinha pelo rei.
Aí ele entra assim e começa a ver, a visão dele abriu. O cara não era mais cativo de nenhuma idolatria, então a visão dele abriu. Conforme a visão dele abriu, ele já enxergou logo o altar. E enxergando o altar, ele viu tudo aberto e começou, meu Deus, eu acho que eu vou morrer, porque aí começa a descrever tudo que ele está vendo. E aí vem dentro dele, por que você vai morrer? Por que você vai morrer, né? Acho que a alma dele falando com ele, por que você vai morrer? E ele responde, eu vivo no meio de homens de impuros lábios. O que é isso? Quando eu estou no meio de pessoas de impuros lábios. Parece esse Salmo 1, não parece? Aí vem um anjo do altar, porque ele estava vendo serafins, querubins, e descrevendo tudo. O que acontece? Simplesmente, ele fala, peraí, não é possível isso aqui não. Eu sou homem de impuros lábios, não é possível que eu estou vendo tudo isso. Vai acontecer alguma coisa comigo. Vem um anjo do altar e sela os lábios dele. O seu problema é falar muita tranqueira? É falar o vocabulário do inferno? Espera aí um pouco que eu vou te ajudar. Selou. Selou os lábios. E ali o Senhor começa a falar. O Senhor se apresenta para ele. Então todas as manhãs o Senhor se apresenta para nós e traz um alimento novo, um pão novo. O que acontece? Simplesmente, hoje eu preciso falar isso para você. O alimento que tem saído do altar é muito sério. Então eu não posso continuar me comportando da mesma forma que eu estou me comportando. Eu não posso continuar levando a vida que eu estou levando. Se você começar a fazer uma análise geral que está acontecendo no planeta Terra, você vai falar, não, peraí um pouquinho, eu preciso me consertar com Deus. E hoje eu quero te chamar para esse conserto. Que a partir do momento que Isaías reconheceu que ele vivia no meio de pecadores, o Senhor selou os lábios dele. E começou uma nova história para Isaías. A ponto do Senhor falar, então agora eu preciso curar, como eu te curei, eu preciso curar os homens dessa cidade, os homens desse tempo. E aí o Senhor fala, quem enviarei? E aí Isaías já está trabalhado pelo Senhor. Tudo isso aconteceu em um momento. Já está trabalhado pelo Senhor, já está selado pelo Senhor. O Senhor já tirou tudo que não pertencia mais àquele andar, àquela caminhada. E ele fala, envia-me a mim, porque do jeito que eu fui curado, eu também vou curar. Ele fala isso, apóstolo? Não, ele só fala assim, envia-me a mim. Eu estou falando. Do jeito que nós somos curados, nós também precisamos curar. Então, vai e faz as obras que eu fiz e maiores ainda. Então, você começa a trazer as pessoas para que elas conheçam a verdade. Para que elas sejam ministradas. E aí você fala assim, meu Deus do céu, como pode? Pode sim. Aonde a gente chega, né, nesses últimos dias, 3, 4, 5 pessoas já são libertas na hora, já começa o maior mover, já quer marcar cura, já quer mergulhar, já quer, entendeu, ser salva mesmo, passando pelas águas. É uma transformação. Aonde é que a gente chega? É uma transformação. Aquele que é cativo é colocado em liberdade, aquele que era cego começa a enxergar, o mudo começa a falar, o surdo começa a ouvir. O negócio é muito sério. Então, não é mais tempo de você brincar no evangelho. É tempo de você se posicionar. Então, a roda dos escarnecedores, a roda dos pecadores, não é mais o seu lugar. Não é mais o seu lugar. Ah, fulano professa de qual fé? Deixa ele professar a fé que ele quiser. Se ele não quiser vir para Cristo, deixa. Mas andar junto não vai dar.
ter alguma coisa em comum também não dá. Então vai separando, vai separando. O Senhor vai fazendo isso. Foi o que ele fez com Isaías. E é o que ele quer fazer com você nessa semana. Por quê? Como que você vai explicar para uma pessoa que não serve ao Senhor, presta atenção, que você vai viver em uma semana aquilo que você não viveu em um mês? Como que você vai explicar que você jamais será envergonhado? Então vamos ver. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Aí você vai viver o extraordinário e o sobrenatural lá de Deuteronômio 28, do 1 ao 14, que nós estamos meditando nele todos os dias aqui no programa pela manhã. E aí você vai ver que o Senhor fala, olha, se você parar tudo e me der ouvidos, se você guardar essa palavra, é incrível, porque a gente ministra aqui, né, a palavra, e depois a gente se ajoelha e lê Deuteronômio 28, do 1 ao 14. E aí, no finalzinho de Deuteronômio, no versículo 14, está dizendo assim, se você não se desviar dessa palavra que hoje foi liberada, servindo a outros deuses, quais os deuses que mais está próximo de você servir, sem você prestar atenção? Mamon, o orgulho, a soberba, não é? O que acontece? O Senhor fala com a gente imediatamente, se você não se desviar desta palavra que foi ministrada agora, se você guardar o que eu acabei de falar, virá sobre você o cumprimento das promessas. Isso tem sido tão grave. Olha isso. Nós precisamos ser como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas vivas. Você lembra de alguma coisa quando lê esse salmo? Eu lembro. Eu lembro da nossa oferta, que tem os nomes todos aqui na cruz. Eu lembro. Todos os dias é ungido. Junto uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. E Deuteronômio 28, em um dos versículos, fala assim, aonde você colocar as suas mãos. Nossa, eu lembro da imersão, a gente ungindo todas as mãos aqui. Aonde você, até me arrepia, aonde você colocar as suas mãos, o Senhor vai fazer prosperar. Aí nós profetizamos aqui, vai virar ouro, em nome de Jesus vai virar ouro. Lembra disso na imersão? Oh, aleluia, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Os ímpios não são assim, por isso que você não pode ter aliança com ímpio, por isso que você não pode ter sociedade com ímpio, né? Os ímpios não são assim, porém eles são como palha. Ai, meu Deus do céu, que o vento dispersa. Um dia está aqui, outro dia está ali, um dia pensa de um jeito, outro dia pensa do outro. Não tem uma constância. Não dá para confiar. Porque palha é assim, bate o vento e vai. Então quer dizer, não dá para confiar. Olha o Salmo 1. Na madrugada foi o Salmo 1, porque a madrugada foi o primeiro dia do avanço, né? Então, olha isso, nós vamos para a madrugada, para o meio-dia e para as 18. Eu estarei na madrugada, em nome de Jesus. Eu já estava lá hoje. Eu, pastor Edu, né? A diaconisa Carol, a Rejane, pastora Dalva, né? Nós estávamos na madrugada, o primeiro dia do avanço. Já foi a madrugada. Olha lá. Então nós temos uma permanência. Por que nós temos uma permanência? Aquilo que a gente fala não faz curva, entendeu? Eu posso dar minha palavra. Ah, você é do tempo do bigode? Pode falar que eu sou do tempo do fio do bigode, o tempo que a Bíblia fala de trocar os sapatos. Pode falar do fio de cabelo. Pode falar de trocar o cinto, eu te dou meu cinto, você dá o seu cinto, tá feita a história. Pode falar. Não tem problema. Por quê? Porque o nosso Deus fala, eu sou o mesmo e não mudo. Então ele quer de nós o quê? Uma constância. Eu preciso ser constantemente constante. Eu não posso de jeito nenhum entrar como o ímpio entra, voando. Um dia tá aqui, outro dia tá lá. Hoje eu pensa de um jeito, amanhã te procura, pensa de outro. Depois da manhã pensa de outro. Daqui a pouco, meia hora, tá te ligando para falar outra coisa. Você fala, gente, que loucura que é essa?
Por isso que entra o roubo. Então ele é como uma palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Então não interessa. Não interessa. Você é justo, justificado pela cruz do Calvário. O Senhor tem um caminho para você. Isaías 35. Quando eu não estou achando o caminho, eu falo: o Senhor é o meu próprio caminho. Eu coloco o pé, o Senhor coloca o chão. Não haverá vergonha por causa da minha vida no teu altar. Eu vou para Isaías 35 e falo: olha aqui, Senhor, está escrito: tem um caminho para o justo que o ímpio não conhece. Se ele não conhece, ele não tem habilitação para andar junto com você. Se ele não conhece, ele não pode ter aliança com você. O roubo é certo. As percas serão terríveis. Então o que é isso daqui? Olha isso. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios. A notícia não é boa que eu tenho para dar. O caminho dos ímpios perecerá. Só queda. Só queda. Então o que você vai fazer? Aliança com o justo. Vai andar com o justo. Vai parar com essa, sabe? Quando você vê que você está com muita oscilação, pede oração. Pode pedir oração para os pastores, pode pedir oração para o bispo, para o apóstolo, para mim, porque isso é demônio. Tem que cair por terra. Está oscilando muito, não pode confiar na sua palavra, não pode. Hoje você é amigo, amanhã você não é, depois da manhã você não tem mais aliança, amanhã você não quer mais Hebron, você quer qualquer outra, e não sei o que. Pode parar. Pode parar. Essa oscilação caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Tá aqui, já tá aqui, ó, na cara. Um ímpio perecerá. Você não vai perecer. Jamais você será envergonhado. Em nome de Jesus. Vamos orar então, em nome de Jesus, por esse culto. Vamos falar para o Senhor o que você veio buscar nesse culto. Porque você precisa o que agora? Se abrir. Para quê? Para viver o extraordinário, sobrenatural, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, aleluia. Fala para o Senhor agora o que você precisa. Fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me visite com cura, com libertação. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me visite. Se está oscilando muito as suas opiniões, os lugares que você quer ficar, se está oscilando demais, você não sabe mais o que pensar, em nome de Jesus, que isso caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Fala com o Senhor. Eu não vou ficar titubeando entre dois pensamentos. Por que Isaías não viveu junto com o rei Urias? Por quê? Porque titubeava entre dois pensamentos. Por que ele só conheceu o Senhor de verdade quando ele morreu? Por quê? Titubeava entre dois pensamentos. O que é isso então? Eu preciso ficar constante na presença do Senhor. Eu preciso permanecer na presença do Senhor. Senhor, tira a crise de ansiedade, esse culto, eu preciso que o Senhor me responda, eu preciso que o Senhor faça a obra de milagres, de maravilhas, eu preciso do Senhor, fala para o Senhor agora. Vamos nos limpar para entrar na presença do Senhor, para receber a palavra da oferta, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, esse óleo que está nas minhas mãos agora recaia sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que vão ver o Senhor limpos de mão e os puros de coração. Então, Senhor, visita agora, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi feito na semana. Pai, todo o caminho errado que nós pegamos, que o Senhor consertou, que o Senhor mostrou, é aqui, ó, tem que andar assim, ó, tem que fazer assim, ó. Senhor, me limpa, me purifica. Fala para o Senhor, me limpa, me purifica, Senhor, de todo o pecado, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor esperava que eu fizesse.
e não fiz. Senhor, me ajuda, ajuda a minha fé, ajuda a permanecer, me ajuda, Senhor, me ajuda a viver para Ti, me ajuda a Te desejar cada dia mais, me ajuda a Te amar, me ajuda, Senhor, me ajuda, Pai, em nome de Jesus, faz obra de milagres na minha vida. Fala com o Senhor assim, faz obra de milagres na vida dos meus filhos, na minha família, no meu marido, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua glória possa atrair a minha família para o Senhor. Desperta, Senhor, os filhos que estão dormindo espiritualmente, desperta, Senhor, em nome de Jesus, limpa o coração, tira o coração endurecido, Pai, em nome de Jesus, a mente cauterizada, Senhor, os comichões nos ouvidos, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Manifesta, Deus, o Teu poder, manifesta, Deus, da Tua glória, dos Teus sinais, das Tuas maravilhas. Tu és Deus, Tu és Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, rompemos agora toda a estrutura do inferno, principados e potestade do ar, que caia por terra, em nome de Jesus. O valente que se levanta contra a palavra, que traz bloqueio, que traz a surdez, que traz a distorção, agora que ele caia por terra, em nome de Jesus. Pai, que não seja eu ministrando, mas sim o Senhor. Cada um que está cativo, algemado, Senhor, em nome de Jesus, que não consegue entender, que não consegue Te buscar, que não consegue permanecer na Tua presença agora, eu, como serva e ministra do Senhor, declaro agora a Tua liberdade. Os Teus pecados são perdoados, em nome de Jesus. Eu te coloco em liberdade para você entender a palavra hoje, para você sair cheio da unção, da autoridade, do poder, para viver esse primeiro dia da semana já, em glória, em vitória, em restauração, em renovo, Senhor, curando você, o corpo, a alma e o espírito, antes da palavra começar, em nome de Jesus. Oferecemos agora, Senhor, a nossa vida como oferta diante do Teu altar. Faz obra de milagres e de maravilhas, Senhor, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios 9. Eu estudei uma palavra, separei tudo e o Senhor mandou eu abrir em 2 Coríntios 9 e nós vamos nessa, que é bom a beça, quando o Senhor muda a palavra, porque Ele quer falar muito com a gente, em nome de Jesus. Me empresta as bênçãos? Ou não? Você tem o seu celular no grupo? Porque o meu, infelizmente, eu tive que limpar. Vamos abrir em 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6. Nós vamos aprender agora, né? Em nome de Jesus, algumas coisas que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém? Você que está pela Rádio Hebron, quiser assistir, nós estamos pela página, né? A rádio caiu? Caiu? Aleluia. Então nós estamos só pela página agora. Glória a Deus. Vamos lá? Olha aqui que tremendo. Olha o que o Senhor falou. O Senhor está falando sobre essas promessas. Eu não consegui tirar ali, depois você tira então. E eu quero dividir com vocês. Então, 2 Coríntios 9, versículo 6 diz assim: e isto afirmo, Paulo escrevendo aos Coríntios, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, né? Nós sabemos disso. Olha o que Paulo está falando. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus
que dá semente, essa parte que eu amo demais. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda a generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidões a Deus. Na prova deste serviço, estes glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Olha isso que Paulo está falando aos Coríntios. Que tremendo. Conforme você abençoa as vidas também vão orando em gratidão a Deus, vai transbordando, e assim é uma consequência daquilo que Deus está fazendo, e o seu coração enchendo de gratidão, e o céu abrindo e transbordando essa gratidão sobre você. Então quer dizer que essa sementeira, presta atenção no que o Senhor vai falar agora com você, essa sementeira ela nunca acaba. Por que ela nunca acaba? Porque as orações nunca vão acabar ao seu respeito. Então quer dizer, o Senhor está falando aqui através de Paulo aos Coríntios, da mesma forma que ele fala em Isaías, o Senhor fala em Isaías que ele dá semente ao que semeia e pão para quem tem fome. A palavra que ele falar não vai voltar para ele vazia sem que ele se cumpra naquilo que foi designado. Isso é tão tremendo que teve um dia da revelação aqui que o Senhor trouxe no altar para mim. Foi muito tremendo. O Senhor falou assim, presta atenção, leia novamente. Eu li. Leia mais uma vez. Eu li. E na terceira vez o Senhor falou assim para mim, você está prestando atenção? Eu não vou trazer o trigo para fazer o pão. O pão está pronto. E aí o Senhor nos deu o pão pronto na primeira Santa Ceia de fevereiro. E foi assim que ele falou: o Senhor confundirá os inimigos e te dará vitória sobre aqueles que conspiram contra você. Isso aconteceu na vida de alguém? Vocês podiam ir respondendo aí na página, né? Essa primeira promessa aconteceu na vida de alguém? Eu vi acontecer na vida da minha filha, da Milena, né? Eu vi essa primeira promessa acontecendo na vida dela. O Senhor vai te dar vitória contra aqueles que conspiram contra você. Foi a primeira pessoa que eu vi vivendo isso. Assim que iniciou o mês, né? Já fazia quanto tempo que você voltou de férias? 2 semanas. Acho que 2 semanas, né? E aí o Senhor já cumpriu a primeira na vida dela. E eu vi o Senhor tirando realmente do caminho dela aquele que estava conspirando contra ela. E o Senhor apagando os resultados daquele que conspirou contra ela. Mas no Gratidão Day vocês vão ficar sabendo, né? E o Senhor tirando. Então eu vi também na vida da diaconisa Carol, ela trabalhando e pessoas conspirando contra ela e o Senhor dando vitória. Foi algo sobrenatural, né? Então, existem algumas pessoas que vão entrando no nosso caminho, que se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga Israel, o inimigo teria nos consumido vivo. Está escrito isso em Isaías, né? Então, eu não posso ficar fora dessa palavra. Essa palavra realmente é verdadeira. Eu vou dar só esses 2 exemplos. Teve mais. Teve também na vida da pastora Marília, que ela me contou o testemunho. Essa primeira bênção foi extraordinária na vida de cada uma das pessoas. A segunda, o Senhor põe ponto final hoje
no deserto que te cercava haverá celeiros fartos e transbordantes. Não foi só um deserto financeiro que o Senhor colocou ponto final. Mas o Senhor nos trouxe no primeiro dia da cura, a ministração, eu lembro perfeitamente na quarta-feira, sobre Abigail e Nabal. E o Senhor, chega a arrepiar, trouxe essa palavra que na quarta-feira o Senhor estava colocando ponto final em muitas coisas e que nós íamos ver. E eu vi na minha vida particular isso acontecendo. 3. Vocês podem colocar aí, pode colocar aí na página. Conforme eu vou falando e ministrando, pode ir e confirmando aí na página. Haverá abundância na sua mesa, haverá antecipação de recursos e bônus inesperados. Eu, com todo mundo aqui, vivemos no imersão, uma mesa tão farta, que sobrou para a gente suprir outras famílias. A gente saiu dividindo porções, assim como está escrito na palavra, que nós iríamos dividir porções. A gente saiu dividindo pão, mistura, compra, a gente saiu dividindo com todo mundo. Foi tremendo. Olha a quarta. Eu vi essa prosperidade na nossa mesa, em nome de Jesus, não só na imersão, tá? Quarta promessa: o Senhor vai te guardar de todo inimigo neste mês. Ele irá pelejar por você. A guerra não será sua, por isso não tenha medo. O Senhor coloca pessoas para guerrear por nós. É incrível isso, né? O Senhor levanta pessoas. Você fala, fica olhando para a pessoa, você fala assim: mas o que ela está ganhando em guerrear por mim do jeito que ela está guerreando? E você vai ver no Gratidão Day, porque como as pessoas vão me procurando, são muitas pessoas, eu só consigo lembrar assim, essa promessa que você está vivendo é da oferta, a primeira oferta do mês, que são 12 promessas, e depois nós vamos trabalhando com as 12 promessas. Olha só, o Senhor mandou a gente não ter medo, né? Então tá, quinta, Deus colocará em suas mãos a chave da prosperidade e da dupla honra. Se você falar que o mês de fevereiro não foi um mês próspero e que você não teve honra, tudo que o inimigo queria no mês de fevereiro era nos envergonhar, nos envergonhar, nos envergonhar, nos envergonhar. Eu vivi essa quinta aqui, a dupla honra do Senhor. Sexta, Deus mudará a sorte de muitos até o dia 15 deste mês. Este mês vai ficar marcado na sua história. Olha isso. Para mim, o mês de fevereiro ele foi muito tremendo, gente. Tem pessoas que vai contar sobre essa daí. Até o dia 15 a minha história foi transformada diante dos meus olhos. No sábado que vem você vai ver, porque eu vou chamar essas promessas tudo de novo, porque ainda não chegou a Santa Ceia vai ser no domingo, né? Sétima, olha isso, Deus vai trazer grande restituição de valores. Se você estiver ainda passando por isso, presta atenção nessa promessa. Deus vai trazer grandes restituições de valores roubados. Vai restituir toda a sua honra e tirando toda a posição de cauda e colocando por cabeça. Todos os dias de fevereiro nós oramos isso. Oitavo, Deus vai trazer à existência negócios e oportunidades que transformarão a história da sua vida financeira. É a palavra de sexta-feira do egípcio. Foi tudo roubado, tudo exterminado, tudo queimado. E aí Davi acha o egípcio no meio do caminho e o egípcio leva ele até onde o bando estava. Mas antes ele consultou o Senhor. Devo fazer? Deve. Devo perseguir? Deve. Então sai debaixo de um envio. Já sai em autoridade vencendo. O que acontece? Ele chega lá no acampamento dos amalequitas, pega tudo de volta, traz tudo de volta numa medida sacudida, recalcada e transbordante e começa a enviar porções. E essas porções ele vai dividindo com cidades. Da onde os amalequitas tinham passado e roubado, ele também já tinha passado antes, guerreado por aquele povo. O que acontece? Ele volta
entregando porções. E olha só, presta atenção, ele já tinha entregue e dividido para 600 homens. 600 homens. Para enviar para mais 13 cidades, nós fizemos a conta aqui no programa, foi mais 13 cidades. Então quer dizer que o vale, eu quero profetizar em cima dessa promessa. O que o Senhor está falando no meu coração é exatamente 2 Coríntios 9. É tão tremendo que quanto mais você reparte, mais você tem, né? O que acontece? É o que está acontecendo aqui em 2 Coríntios 9. O que acontece? Davi repartiu com 600 homens, repartiu com 13 cidades e ainda ficou. Era muita coisa, era prata, era tudo. Despojos de outros povos também. Despojos de outros povos. Olha isso. 9. Deus vai abrir porta de emprego até mesmo em lugares onde você não enviou o currículo e não esperava. Meu Deus. Eu quero contar. Eu quero contar esse testemunho no sábado, em nome de Jesus. Eu quero. Eu creio, em nome de Jesus. Quem está desempregado vai viver essa promessa. 10. Deus vai trazer livramentos de dívidas que estão te assolando há anos. Isso chama-se dupla honra. Mês onde você recolherá despojos. Oi? Sim, essa você viveu, a 10ª. Sim. Aí o bispão viveu, vai contar no sábado. 11ª. Mês onde você recolherá despojos. O que não plantou, não semeou. Desculpa, não cultivou e não construiu. Meu Deus. Aonde que está essa promessa? Essa palavra? Em João 4, quando o Senhor fala assim, olha, levanta os teus olhos para o alto. Não foi o Salmo 121 que abriu esse mês? Levanta teus olhos para o alto e vede, os campos estão brancos. Aquilo que ia demorar 4 meses para você colher, vai colher agora, em nome de Jesus. Agora o Senhor dá ordem de colher. Aí ele fala, logo em seguida ele fala, você vai morar na casa que você não construiu, vai viver exatamente isso aqui, vai colher o que você não semeou, né? Olha isso, é muito tremendo. É muito tremenda essa palavra. E está dentro de João 4 também e do Salmo 121. A 12ª. O Senhor vai tirar toda a vergonha da sua vida, transformando em dupla honra. Todo vale de morte, o Senhor está transformando em vida. Em nome de Jesus, todo vale de morte, o Senhor está transformando em vida. Então, toda miséria e opróbrio, o Senhor está transformando em dupla honra. Isso é tremendo demais. Então, você não pode ficar parado. Você tem que se levantar agora comigo e falar, eu vou entregar essa oferta hoje. Em nome de Jesus, eu não vou ficar de fora, eu vou entregar essa oferta hoje. Eu vou viver essa promessa em nome de Jesus. Cada uma delas eu vou viver em nome de Jesus Cristo. Não vou ficar de fora, vou fazer. Tem pessoas que o Senhor quer que você faça o quê? Restaure o seu altar de ofertas. Tem pessoas que o Senhor quer o quê? Que você simplesmente entenda que o dízimo, ele é uma ordenância. Então não interessa que dinheiro que foi, o que aconteceu, eu tenho que dizimar, eu tenho que ser dizimista fiel. Não é qualquer dizimista não, é dizimista fiel. Ah, mas eu recebi esse valor e, sabe, eu vou entregar também. O dízimo tem que ser entregue. Qual seja o valor, em nome de Jesus. Não existe dízimo baixo nem dízimo alto. Então tem que ser entregue em nome de Jesus. Amém? Então você vai se posicionar e vai viver essa transformação de história. Eu creio. Eu vou ver você contando essa transformação de história em nome de Jesus. Que altar que você tem que restaurar hoje? O de oferta e de dízimo. Não vou mais ficar de fora. Vou restaurar o meu altar de oferta e dízimo. Pronto, acabou. Eu quero viver
o renovo, o refrigério. Eu quero viver essa dupla honra. Quer viver essa dupla honra? É necessário restaurar o altar. O altar de ofertas, o altar de testemunho, o altar de dízimos. É necessário. É necessário. Ah, mas eu já ganho tão pouco se eu tirar. Eu ganho R$1.000 por quinzena. Se eu tirar R$100, apóstola, como que eu faço? Você pode ter certeza que você vai fazer mais com 900 do que você faria com 1.000. Ah, isso é louco. As coisas de Deus é louca. As coisas de Deus é louca. Ele não vem para explicar nada, para falar assim, isso daqui, 2 e 2 são 4, 3 e 3 são 6. Ele não vem para explicar desse jeito. Ele vem para falar, olha, milagre a gente não explica. Se vive e conta quem foi que fez. E acabou. Acabou a miséria na tua casa. A partir de agora, se você falar, não fico com mais nenhum dinheiro do Senhor dentro da minha casa, nem no banco, nem em lugar nenhum. Vou ser dizimista fiel. Vou entregar. Apóstola, me passa como que é o sistema de ofertas da Hebron. Eu vou te passar tudo, só me chamar no particular. Ah, mas eu tenho que restaurar o altar de dízimo do tempo que eu não estava dizimando? Presta atenção no que eu vou te falar agora. A partir do momento que você restaura o altar, você não consegue mais viver errado, como dízimo. Eu vou orar agora, em nome de Jesus. E você vai começar a ofertar e a dizimar como você nunca fez. E você vai ver que você não vai mais conseguir ficar com aquilo que é do Senhor. Por quê? A gente começa a não ter cargo de confiança. A gente começa a não dar certo. Essa história de ser bem sucedido, aonde colocar as mãos, começa a não acontecer na nossa vida. As pessoas começam a nos enganar, entendeu? Agora, quando a gente é ofertante dizimista fiel, participa dos desafios da igreja, sabe o que acontece? Aquele que tentar te usurpar, te roubar, fazer você ter prejuízo, vai te servir para a vida inteira. Ah, eu nunca vi ninguém falando isso. É porque eu tô falando daquilo que eu vivo na minha pele. Quando eu sou fiel com o Senhor, aquele que quer me roubar, aquele que quer me destruir mesmo, usurpar, vai ter que servir pro resto da vida, vai ter que trabalhar para mim. É isso que o Senhor faz. Faz as pessoas trabalhar para você. Mas por que será que a pessoa está fazendo isso? Porque um dia lá atrás ela quis te roubar. Ela quis te usurpar. Aí agora ela vai te dar comissão. Aí agora ela vai ter que servir. Porque o Senhor é que está dando ordem. Você não vai entender nada. A pessoa vai parecer um tapete. Pode passar. Pode limpar o pé em mim. Só falta falar assim. Por quê? Porque um dia te roubou. Porque um dia te enganou. Porque um dia te usurpou. Agora você está correto ali diante da presença do Senhor. Tem pessoas, eu fazia isso, eu e o apóstolo. O negócio está muito... A gente entregava dízimo antecipado. Tá aqui, ó, Senhor. Eu já estou entregando, porque esse bicho não vai me roubar, Senhor. Tá aqui o teu dízimo. O Senhor transforma, não deixa a gente ser envergonhado de maneira nenhuma. Não tem como ser roubado quando eu sou fiel ao Senhor. Então, quando você vê um negócio degringolando, você pode ficar, ó, sossegado, tira férias. Pode ficar sossegado. Você sabe em quem você tem crido? Vai roubar? Vai se tornar escravo do meu Senhor e vai trabalhar de graça para mim. Vai roubar? Você que sabe. Eu já começo a falar no mundo espiritual. Vai me usurpar? Vai me roubar? Então se prepara, vai trabalhar de graça para mim. O meu Senhor fala isso. Então quando você vive a palavra, você tem sossego, você tem descanso. Você consegue descansar no Senhor. Nada é perdido. Por isso que eu falo, o servo de Deus não perde nada, de tudo é restituído. O Salmo 1 me garante, o ímpio vai perecer. Não tem saída. Ou se converte ao Senhor, ou vai perecer. Em nome de Jesus. Entendeu como que é? Fica como? Tranquilo. Que o Senhor vai fazer.
O Senhor vai transformar a tua história. São 12 promessas clamando no altar pela tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora, que nós vamos receber o nosso bispo. Em nome de Jesus, eu vou orar pelas famílias. Cada nome... Dá a pasta para mim, bispão, por favor. Aleluia. Não, só essa aqui. A Claudinha? Antecipei meu dízimo antes de receber, o Senhor multiplicou, não faltou nada. É isso aí, Claudinha. Glória a Deus, aos segredos espirituais. Em nome de Jesus. Os nomes o apóstolo já colocou aqui. Bom dia para os plantados, em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? Mas um dia eu posso ungir, né? Avanço. Oh, glória. Eu amo ungir aqui os nomes. Aleluia. E todos os nomes aqui que o apóstolo anotou, que estão aí com a gente, em nome de Jesus. O óleo da unção está recaindo agora sobre a tua vida, a tua casa e tua família. Vamos orar então? Aqueles que vão entregar a oferta, né? Eu já estou ungindo aqui, olha, aliança de restituição, os dizimistas. Olha, tá chegando a oferta de primícia, dia 1º de março. Dia 28 é terça-feira, ó, já tem azeite aqui no altar esperando a unção, ó. Tá vendo como que é aqui? Você tá esperando a unção também? Vou esguichar aí, olha. Nós não oramos, bispão. Glória a Deus. Os colunas da igreja e a oferta, os ofertantes, em nome de Jesus. Amém? Quando eu coloco o pé, o Senhor coloca o chão. Então tá na hora de você crer mais, para que você possa viver em nome de Jesus. Toma uma atitude de fé, entrega a tua oferta hoje, né? A oferta que está iniciando a semana. Que oferta que é essa? A oferta do avanço financeiro. Preciso de avanço financeiro? Eu vou colocar esse nome nessa oferta hoje que o Senhor está falando no meu coração. Era outro nome, mas o Senhor colocou avanço financeiro. O Senhor mudou tudo, né? É um avanço financeiro que o meu povo precisa. Então é um avanço financeiro. É essa palavra que vai estar sobre a tua vida, tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, digno de honra, de glória, de todo louvor, Pai querido e amado, profeticamente recai essa unção com óleo sobre cada filho agora, em nome de Jesus. Diaconisa, pega a água para mim, fazendo favor. Sobre cada filho agora, profeticamente, em nome de Jesus, eu estou ungindo os meus, mas é como se estivesse ungindo os seus. Em nome de Jesus, manifesta, Deus, do teu poder, manifesta, Deus, da tua glória. Esse avanço financeiro virá sobre os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, nós temos clamado por reconstrução, e o Senhor falou conosco que será em 52 dias. O Senhor deu prazo para que possamos viver esta palavra, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar agora diante do teu altar cada família, Senhor, cada casamento. Pai, em nome de Jesus, é o culto da família, é o culto onde nós estamos buscando pelas nossas famílias, Pai, em nome de Jesus, cada família da igreja, Senhor, que está ligada ao corpo, em nome de Jesus, faz obra de milagres, faz obra de maravilhas, manifesta, Deus, do teu poder, manifesta, Deus, da tua glória. Esse copo com água agora, em nome de Jesus, seja visitado com poder e grande glória, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restituição, trazendo renovo, trazendo refrigério, trazendo paz. Ora caia shuriandere cantaralabaia shuriandalabás. Manifesta, Senhor, do teu poder. Pai, em nome de Jesus, visita os casamentos. Visita, Senhor, tira, Pai, a violência verbal, tira, Senhor, a violência física, Senhor, o opróbrio, a miséria que é habilitado pela prostituição, agora caia por terra, em nome de Jesus. Vem, Deus, com o seu poder, vem, Senhor,
Senhor, com a tua glória. Pai, faz obra de milagres, faz obra de maravilhas pelo nosso Brasil. Senhor, por cada um, Pai, do litoral norte que perdeu, Senhor, os móveis, perdeu a casa, teve pessoas que perderam os filhos, a família. Senhor, em nome de Jesus, vem com o teu consolo, traz, Senhor, recurso dos céus, Pai. Manifesta, Deus, do teu poder e da tua glória. Faz obra de milagres, de maravilhas. Senhor, em nome de Jesus, a comunidade que a pastora Jaque apresentou para nós ontem, que pegou fogo, Senhor. Pai, que destruiu as casas, que destruiu famílias. Pai, aquelas crianças, Senhor, manifesta do teu poder e da tua glória. Faz obra de milagres, faz obra de maravilhas. Senhor, invade com o teu poder. Senhor, com recursos dos céus, para que a gente possa ajudar, para que a gente possa enviar recursos. Pai, faz obra de milagres, Deus, faz obra de maravilhas e manifesta, Deus, do teu poder e da tua glória. Tu és Deus, tu és Senhor, aquele que está desempregado. Em nome de Jesus, uma das bênçãos é que nós teremos, Pai, liberações de portas que nem currículo foi enviado, que a gente nunca sonhou. Eu coloco essas 12 promessas, Senhor, sobre cada casa, sobre cada família. Eu quero apresentar agora os dizimistas fiéis, os ofertantes, aqueles que têm aliança, Pai, em nome de Jesus, de restituição, aliança com a oferta de primícia, Deus, em nome de Jesus, aqueles que sonham, querem, e alguns que já são colunas da sua obra. Faz obra de milagres, faz obra de maravilhas e manifesta, Deus, do teu poder e da tua glória. Tu és Deus, tu és Senhor, e eu quero te louvar, te agradecer e bendizer o teu nome. Grande é o Senhor da semente ao que semeia e pão para aquele que come. Eu creio que está tudo preparado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, esta oferta do avanço quebra com todas as impossibilidades, quebra com todo extermínio de Satanás, com todo plano, com todo propósito, com todas as amarras, com todos os grilhões, com toda oração contrária, peso de palavra, espírito de inveja que está impedindo de chegar cliente, impedindo de fechar contrato. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Manifesta, Deus, do teu poder e da tua glória. Está selado essa semana do avanço, um grande avanço financeiro com essa oferta. Senhor, faz obra de milagres, Deus, e de maravilhas, e tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor é completamente seu, Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vou tirar o óleo daqui, né? Glória, tá tudo ungido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que foi, Bispão? Aí dá pra fritar um ovo aí. Dá pra fritar um ovo? Eu sou exagerada no óleo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até amanhã. Alimento diário às nações às 7 horas da manhã. Grande beijo. Bom dia, pessoal. Bom dia com muita alegria. Glória a Deus. Semana do avanço. Bora avançar, né? Que a nossa apóstola trouxe uma palavra de oferta aí extraordinária. Agora só nos resta avançar. Eu estava falando no áudio da intercessão, né? Não sei se todos ouviram aí, ou teve gente que não tem oportunidade. Eu estava falando uma coisa importante, né? Que semana, esse mês de avanço, né? Semana do avanço desse mês de fevereiro, essa é uma semana completamente diferente. Por quê? O mês foi curto, né? O mês foi curto porque você vê um mês com 28 dias e a gente com muita coisa para conquistar. Por outro lado, né, você viu que a apóstolo já deu uma prévia do que vai ser a semana que vem. Eu vi muitos milagres acontecendo, eu tive a oportunidade também de viver um milagre extraordinário. Vou ver se no sábado dá tempo, né, porque é muita gente. Né? Deixa você abrir. Não, é o Marcos. Quem vai abrir é o Marcos? Opa, tá ligado, tá no altar, tá ligado. Marcos é meu crente. É sério. Então, assim, não deu muito. Confirmação. Mas ele vem. E ele fecha. Mas ele vem, com você ele fecha. O Marcos tem que ser ou o primeiro ou o último, porque ele fica, ó. Quando eles começam a contar milagre da Milena, vocês têm que ver como é que é. Parece que a gente quer viver. Então a gente tem muita coisa para conquistar essa semana. E sabe o que vai ser legal? Porque vai ser justamente no sábado, que é o último dia onde a gente fecha o mês de fevereiro, que a palavra a gente vai receber no domingo.
Então nós vamos fechar a semana do avanço. Então essa semana, eu não vivi muita coisa, então corre, porque nós temos que viver muita coisa. O apóstolo fez questão de ler aí as 12 bênçãos, então dá tempo de recuperar tudo isso nessa semana para a gente contar no sábado que vem. Amém? Então vamos fazer como Pedro, vamos descer do barco e contar a nossa história a semana que vem. Abra a Bíblia de vocês em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu estou acelerado. Oba. A gente acelerar. Vamos mostrar pronto? O almoço está pronto? Eu espero que sim. Né? Acelerado, ele já Tá fez. acelerado, né? Glória a Deus. Olha, essa semana, assim, a gente foi uma semana diferente, porque a gente ficou lembrando do imersão. Ai, que O saudade. propósito veio logo na sequência, né? O propósito de cura. Então, assim, foi uma semana completamente diferente, né? Pra gente estar acostumado, normalmente não tem 2 propósitos na mesma semana, né? Então, foi a imersão, acabou na segunda, né? Na segunda. Aí eu descansamos na terça, Terça-feira. na quarta-feira já começou o propósito. Então, assim, foi uma semana realmente bastante atípica, né? Mas, glória a Deus, mostra como é que vai ser o nosso ano. Vai ser um ano onde a gente precisa acelerar muito. Intimidade com o Senhor, muito. Gente, vocês não têm noção do quanto esse ano nós vamos precisar de intimidade com o Senhor. Faça tudo que a gente está vendo aí, né? Olha as coisas que estão acontecendo, como está o mundo. Meu, a gente não tem jeito. Ou a gente busca intimidade com o Senhor, vai fazer como Davi, como Josafá fez aqui hoje. Aliás, esse mês todo mundo aprendeu que Josafá, acho que ninguém mais esquece quem é o rei Josafá, né? Mas ele vale a pena, né? Pela tanta história como é o rei Josafá, o quanto ele se dedicou, acho que vale a pena realmente para a gente aprender bastante sobre esse homem e usar ele como exemplo, né? A Cir também quer. Ela sempre. Ela também quer. Vou tirar, porque senão ela vai começar a perturbar aqui. Então vamos lá. 2 Crônica, capítulo 20. Eu vou ler o versículo do 1 até o 4. Aí que a gente vai falar sobre todo o capítulo 20, tá? Foi o que a gente viu no relógio. Amém? Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gade, em Gede. Então Josafá teve medo e pôs a buscar ao Senhor, que apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E aí, bom. Aqui o que é interessante, a primeira coisa que a gente vê nesse texto aqui, quando a gente fala de dupla honra, não sei se vocês vão lembrar qual foi a palavra desse mês nosso? Dupla honra. Dupla honra, mas um detalhe. Através do vencedor invicto. Através do vencedor invicto. Então, quando a apóstola trouxe essa palavra, quando ela falou só sobre dupla honra, eu falei, bom, glória a Deus, você honrar. Só que tinha um detalhe. Quando ela falou através do vencedor invicto, o que eu entendi já quando ela liberou essa palavra no primeiro dia do mês de fevereiro? Que nós íamos ter guerra no meio do caminho. Certo? Porque se nós vamos vencer com o vencedor invicto, então significava que a gente ia ter guerra. Então, um mês que realmente a gente viu quanto Satanás se levantou para inviabilizar tudo, inviabilizar a imersão, inviabilizar que as coisas acontecessem, e nós vimos acontecer tudo isso. Nós vencemos através do vencedor invicto. Então, quando a gente fala de guerra, não podemos esquecer que o mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Né? Então, quer dizer, não adianta a gente achar que no mundo nós não vamos enfrentar nada. A palavra de Deus fala que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente esquece disso, a gente acha que o mundo é um mar de rosa, né? Uma maravilha, que a gente não vai enfrentar nada. Então, quando a gente tem uma palavra que nós vamos enfrentar guerra, como é Josafá, você pegar o capítulo 20, foi guerra do começo ao fim. Só que o Senhor nos ensina como vencer, nos dá um camarada que venceu e fala, presta atenção nele, em cada detalhe do que ele fez, quais foram as medidas que ele tomou, que é assim que nós vamos vencer. E quando a gente vê no segundo dia do relógio de oração, nós falamos sobre o quê? Do medo, até eu brinquei, coloquei, do medo à superação. Por quê? Falava que era vencer o medo, né, os inimigos, que eram os moabitas, os amonitas e os meunitas, né, que eram o povo lá do Monte Seir. Então era enfrentar esse povo, a gente ia sair do medo à superação. E o grande problema, você vê que várias vezes a história bíblica, você vai ver que sempre tem início o quê? Com as guerras, né? Um povo sendo atacado, a guerra principalmente
como a gente viu aqui, um mensageiro trazendo uma informação de guerra. E as guerras, muitas delas foram feitas psicologicamente. Quer paralisar o servo de Deus é a má notícia, né? Às vezes a situação não aconteceu e não se concretizou, mas o cara te liga para você e fala que vai fazer para o povo de Deus. Se vocês pegarem, tem um outro rei, o rei Ezequias, Senaqueribe fez uma guerra contra ele também. Veio da Síria, falou: da Síria vou fazer uma guerra contra vocês. E quando o general dele, Rabzaque, foi encontrar com o povo de Deus, falou assim: os camaradas subiram no muro e falaram assim: ô general, fala em aramaico, a gente entende aramaico. Aramaico era uma língua falada comercialmente. Então, como o povo passava de cidade em cidade, tinha uma língua que era usada comercialmente falando. E ele pegou, em vez de falar assim, os camaradas subiram no muro, falou: fala que a gente entende na tua língua aramaico. Ele falou: não. Ele pegou e começou a gritar do lado de lá, justamente na língua hebraica, né? Ou seja, na língua que os judeus entendiam. Por qual era o motivo disso? Ele queria colocar pavor: olha, amanhã nós vamos entrar aí, amanhã nós vamos matar, amanhã nós vamos fazer. E é isso que Satanás tenta fazer muitas vezes com a gente. É o que está fazendo aqui com Josafá. Você vê que chega o mensageiro, fala aquela grande multidão. Uma multidão grande para quem? Às vezes para apóstolo pode ser grande multidão, posso falar, não, isso é um tipo de letra. Mas sempre vai falar de uma forma o quê? Que é para paralisar o servo de Deus. Aqui o servo de Deus já perdeu a guerra. Muitos perdem a guerra aí. Então você vai ver que ao longo da história, boas guerras, né? Muitas delas tentaram se vencer, elas justamente o quê? Com a guerra psicológica. Pega Jericó. Como é que nós vencemos aquela guerra lá? Você imagina cada vez que esse cara olhava do muro e via o povo dando volta. Estava inquieto, você viu, o que é esse povo dando volta aqui? Então o servo de Deus ganha guerra de uma forma diferente. Mas não pode ser vencido por uma guerra psicológica. Nós temos que estar posicionados quando isso acontece. E foi o que aconteceu com Josafá aqui. A ameaça tem o intuito de paralisar ele, era tudo que queria. E esse povo, além de tudo, quando haver ameaça, normalmente o que o camarada faz quando ele vem com ameaça, ele vai contar o currículo dele, quem eu sou. Ó, eu sou isso. Lembra quando chegou a história para Davi? Ó, o Golias matou, fez, aconteceu. Davi também tinha uma história, também tinha um currículo. A gente esquece o nosso currículo, a gente esquece a história que nós já vivemos com o Senhor. A gente só dá atenção para aquilo que o inimigo está dizendo que vai fazer, aquilo que ele tem. Mas quem é ele? Como diz a apóstolo na fila do pão. Ele tem um guerreiro invicto no meio dele? Não tem. Nós temos a nosso favor. E aqui era uma guerra tão psicológica que quando ele fala quem eram os povos que estavam vindo e começa a falar detalhes para parar eles, por quê? Os moabitas, lembram deles que eles faziam o quê? Eles entregavam os filhos, né? Os próprios filhos queimavam crianças em holocausto. Eles queimavam crianças em holocausto, quer dizer, era um povo demoníaco mesmo. Então a história vem para paralisar eles, e tinha mais ainda, eles tinham um detalhe também, as mulheres, eles rasgavam as mulheres no ventre quando elas estavam grávidas. Chegavam a vazar os olhos dos inimigos. Então você vê que a guerra para mostrar o seguinte: meu, se rende, se entrega, porque eu vou fazer isso com você. Então os caras começam a contar o histórico deles. E quando a gente se depara com o histórico do inimigo, a gente esquece o nosso histórico. Quais são as nossas experiências com o Senhor? O que Davi falou na experiência dele? Matei um urso, matei um leão. O cara falando que está lá assolando todo mundo 40 dias. E vem Davi com a história dele. Ele tinha uma experiência também. Se grande ou se pequeno, ele tinha uma história. Ele tinha, pera um pouquinho, eu sei que eu sou. Quantas vezes você já venceu situações onde o inimigo falou que ele ia vencer? Você já esqueceu quantos livramentos Deus te deu? Quantos livramentos Deus te deu? Para pensar. Olha para a tua casa, olha para a tua família, história do teu pai, com a tua mãe, histórias que você mesmo já viveu, que você já contou, inclusive. Só que não, nós não podemos paralisar diante disso. Agora, aqui, lógico que Josafá teve medo. Ter medo, em alguns momentos, até dá para você entender, o que não dá para a gente ficar paralisado. Aqui o que ele viu? Josafá, quando viu aquela situação, era inevitável que a derrota era certa. E de que ele ia morrer diante do quê? Quando ele se olhou, um grupo pequeno, Judá pequeno, diante de 3 nações que estavam vindo contra eles. E o inimigo, quando se apresenta para a gente, ele é sempre muito maior do que a gente pode imaginar. Ele vem se apresentando dessa forma. É que a gente esquece do tamanho do nosso Deus. Então o inimigo parece muito maior. Foi exatamente desse jeito que ele viu. Agora a questão, quando chega o medo, e aí é o caso de Josafá, qual é a atitude que você vai tomar? A questão não é só ter medo, a questão é qual é a atitude
você vai tomar diante do medo. Muitas pessoas, quando têm um medo, qual que são a atitude? Eu vou retroceder, eu vou correr. Você vê que Israel teve grandes problemas, porque o povo de Israel aqui era o povo de Judá. Mas você pega o povo de Israel, teve grande medo, por quê? Porque quando eles se viam diante de situações, eles iam buscar ajuda com estrangeiros. Em vez de buscar ajuda com o Senhor, como Josafá, que começa a se posicionar, não. Eles iam buscar ajuda com os egípcios, eles iam pedir ajuda com outros povos. Inclusive o povo de Israel ficou muito tempo, né, sendo escravo de Senaqueribe. Por quê? Porque ia buscar deles ajuda. Você não tinha que buscar ajuda do Senhor. O nosso grande problema, a gente está vendo o inimigo, a gente sai, né, quer sair da mão do inimigo e se coloca escravo de um outro camarada. Já parou para analisar quantas vezes a gente fica assim, escravo de outro? A solução que a gente acha mundana sai da mão de não ser consumido pelo inimigo e fica na mão do outro fariseu. O que adiantou? Você venceu a guerra? Não venceu, só minimizou o problema. E nós não fomos chamados para minimizar o problema, pelo contrário. Nós temos um Deus que fala que Ele é guerreiro invicto. Nós somos chamados para ganhar aquela batalha. E muitas das vezes o que a gente faz? A gente adia uma batalha para depois. Por quê? Porque só eu estou pondo quente no negócio. Resolveu ou não resolveu? Servo de Deus é assim, sim, não dá para ficar no meio do termo. Aliás, a palavra do Senhor fala até que o morno ele vomita. Então aqui Josafá sabia que a guerra era grande, sabia que o problema era imenso, mas ele não pôs que a vitória, né, do inimigo já estava determinada. Mas ele falou: não vou me entregar sem antes buscar o Senhor. E o grande segredo de tudo era o que? Buscar o Senhor. Ele sabia que ele não podia vencer aquilo ali sozinho. E muitas das vezes a gente quer tentar na força do braço, né? Tudo eu consigo porque eu fui criado assim, tudo eu vou na força do meu braço eu conquisto. Tem situações que na força do nosso braço não vai. São guerras espirituais. E essas guerras espirituais são vencidas como? Nós vimos aí esses dias. E aliás, um dos dias nós falamos sobre ela, no mundo espiritual. Primeira coisa que Josafá se colocou, entendeu? Bom, eu não posso com o inimigo, sozinho não vou conseguir vencer ele. E tem um detalhe, também não vou buscar ajuda de outros. Eu vou buscar ajuda do Senhor. Esse é o primeiro posicionamento dele. Então ele sai do medo para a superação. Quando que eu tiro o medo, coloco o medo de lado para a superação? Quando eu olho para o Senhor e vou buscar a resposta justamente no Senhor. E para vencer aquilo que nós não conseguimos vencer até o dia de hoje, nesse mês de fevereiro, ou a gente olha para o Senhor, ou isso aí vai nos consumir. Não consumir no começo do mês, vai consumir agora no final. Nós não podemos permitir. O Senhor, tanto que o Senhor nos deu uma semana para a gente correr atrás de tudo isso. Aquilo que ficou para trás que nós resolvemos agora, chegou a hora. A gente tem uma maneira de barrigar as coisas, né? Como o ditado mundano que o povo fala, é de empurrar as coisas com a barriga. Não é assim, nós precisamos resolver, precisamos nos posicionar. Servo de Deus assim, sim, não precisamos nos posicionar para vencer. Josafá buscou o que do Senhor? Primeiro, socorro. O que ele faz? Apregou o jejum. Não dá para vencer guerra, né, sem jejum. Depois ele faz o que? Ele coloca o povo para orar. Como nós vamos vencer situações se a gente não jejuar, não buscar do Senhor, né, não orar? Não tem como. É o primordial para servo de Deus. Tem servo de Deus que não vencer guerra aí, simplesmente deixando ela acontecer, ela rolar. Aqui você já viu bem claramente que para Josafá, se fosse só isso, não ia acontecer nada. Aquele que clama ao Senhor tem que ter certeza, como Josafá tinha, de que o Senhor ia responder. E servo de Deus, ele tem que ter essa certeza. Se ele for servo, ele tem a certeza de que ele vai clamar e que Deus vai dar um escape. Deus sempre vai ter um escape para aquele que clama ao Senhor. Davi pega os salmos, a maioria dos salmos, Davi sempre está pedindo socorro para o Senhor, não está? Por que ele sempre está pedindo socorro? Porque ele sabia que sempre o Senhor respondia. Às vezes, até nas mais angústias que ele coloca lá, quando parece que Deus ficou em silêncio, mas ele clama porque ele sabia que mais que Deus ficasse em silêncio com ele uma semana, uma hora o Senhor ia responder, na hora certa o Senhor ia responder. É essa certeza que nós temos que ter. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus não está trabalhando. Tem muita gente desistindo de guerra, sabe por quê? Por causa do silêncio de Deus. Parece que Deus não está trabalhando a seu favor. E pelo contrário, nesse mês Deus falou grandemente. No imersão, então, pera um pouquinho, até as águas de Eli nós chegamos. Com tudo que a gente tinha de palavra, de promessa para esse mês de fevereiro, ainda o Senhor fez o quê? Tirou a gente das águas amargas, que foram duras essas águas, quem sabe que essas águas amargas sabem do que eu estou falando, e chegou nas terras de Eli. Então tem tempo de descanso? Tem.
Só que precisa tirar o inimigo do caminho, não adianta empurrar, postergar o problema, vamos tirar o inimigo do caminho. Terceiro dia, socorro do Senhor, ainda em Crônicas, vamos clamar pelas promessas. Toda vez eu falo o seguinte, olha, o primeiro dia do mês nós temos promessas. Esse mês foi engraçado, nós tivemos em algumas visitas, a pessoa falou pra gente, a dona Rosa, né, falou que pediu para imprimir as promessas e colocar lá na geladeira, sei lá, no canto dela de oração, né? Onde foi? Na janela. Na janela. Por quê? Porque ela precisava olhar as promessas. E nós temos que fazer isso. Sabe o que acontece? Se eu perguntar depois de 10, 4 dias, ninguém lembra das promessas. Nós temos que clamar cada uma das promessas, olhar as promessas, tem que ser exatamente, não é mantra, não. Colocar na parede, para um pouquinho. Se eu recebi, eu tenho o direito de viver, eu vou clamar por cada uma, vou ticar, eu preciso viver elas. A gente esquece. Os problemas vão consumindo a gente não faz nada. Então aqui você vê que ele vai clamar ao Senhor. Aqui a palavra diz que ele orou, ele jejuou e ele foi clamar ao Senhor o quê? Por promessa. Espera um pouquinho, eu tenho promessa. Eu tenho palavra. E nós recebemos o primeiro dia do mês. Então espera um pouquinho. O inimigo não pode me vencer nesse mês, sendo que eu tenho palavra e tenho promessa. Agora, se o inimigo te assustou a tal ponto que você esqueceu, não clamou, não foi buscar aquilo que é de direito seu, como é que você vai vencer? Josafá tinha o quê? Tinha intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, eu vou clamar o quê? Eu não sei de promessa, eu não sei de nada. A palavra por si só do Senhor para nós hoje é que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo todas as promessas. Isso por si só já nos dá vitória. Só que Josafá mostra ao longo da história dele que mesmo quando o inimigo se coloca diante dele, ele coloca o quê? Ele tem intimidade com Deus. Você vê que ele vai no lugar certo, ele vai orar, ele vai jejuar. Isso só pode fazer quem tem intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus não sabe o que vai fazer. Olha o mundo aí fora, as pessoas se degradando, as pessoas desesperadas porque não sabem o que fazer. Você atende o telefone de um, nossa, a situação aqui da minha cidade está assim, não sei o que fazer, está preocupante. Até o ímpio tá falando, vamos orar. Sabe o que foi lindo? Aconteceu lá no litoral norte, né? Aí eu estava muito preocupada com uma querida nossa que nos ajudou muito lá no final do ano, né? A Marina, né? E aí ela falou assim, não, aonde a senhora fez o clamor, todos os dias, ao meio-dia, não aconteceu nada. Sim, aqui conosco não aconteceu nada. O que aconteceu foi pro centro de Ubatuba. Você viu, a gente passou aí tipo, em Ubatuba, mas não, a gente ficou um pouquinho antes do centro de Ubatuba, né? E o que a moça está falando é que onde a gente ficou, ela falou com a moça, lá não aconteceu nada, pelo contrário. Lá tudo foi preservado, não é isso? E a gente sabe que ali encheu, né, de água muitas ruas, os barrancos, né, o pessoal foi impedido inclusive de voltar para São Paulo. Foi bem, glória a Deus que o nosso governador tomou uma atitude muito rápida e resolveu a situação, pelo menos parte dela, que era desobstruir a pista. Então mandando mantimento, vi algumas pessoas se colocando à disposição para vender. Vi um grande laboratório farmacêutico, não vou citar o nome, mas ele estava falando que ia pegar todas as farmácias, né, que compram com ele ia quitar os boletos. Olha só o que ele falou, estamos quitando os boletos e estamos mandando medicamentos. Olha só. Então a situação lá foi bastante complicada. A Claudinha acabou de mandar também o testemunho da Edna, que mora em Caraguá. Que estava dormindo na escola, né? Perdeu a casa, perdeu tudo lá, ela morava de aluguel. E que ela já fez a inscrição na prefeitura. Vai fazer amanhã? Vai fazer amanhã a inscrição na prefeitura para casa própria. Olha só. O Senhor fez do fim o Olha começo. só, esse é o mais lindo da história do Senhor. Fez do fim o começo. Na semana, praticamente, estamos falando da semana do avanço, começou hoje, as notícias estão chegando. Quer dizer, começou na metade do mês, era o fim, né? O fim do mês, né? Porque o carnaval. Quer dizer, estava fazendo o fim da vida dela ali, sem casa, sem nada, você imagina o desespero. E o Senhor está fazendo o fim e o começo. O fim e o começo. Morando de aluguel, e agora tem a possibilidade de ir lá, de estar morando numa casa própria, já se cadastrou. Olha Não, que vai se cadastrar amanhã. vai se cadastrar amanhã, já para entrar na fila para receber uma casa. Então, olha o que é a mudança de história da pessoa de um dia para o outro. É o Senhor fazendo do fim o começo. Nós temos que aprender que intimidade vai nos fazer dar um caminho que o ímpio não anda. A palavra de Deus diz que tem um caminho para o justo onde o ímpio não passa. Hoje a gente aprende isso, e Josafá mostra claramente que ele conhecia as Escrituras. Como que eu tenho intimidade se eu não conheço as Escrituras? Fala para mim, como você quer ter intimidade se você conhece as Escrituras? Sabe o que Josafá fez? Foi lá e falou, Deus, começou a orar.
Deus, mas um pouquinho, eu tenho direito a essa terra foi, olha onde ele foi. Essa terra foi prometida para Abraão, ele não falou nem de Davi. Foi prometida para Abraão, Isaac, Jacó. Ele começou a clamar a história lá atrás. Sabia que nós podemos clamar essa mesma história? Lógico que podemos clamar essa mesma história. As promessas. As promessas que estão sobre Abraão, Isaac e Jacó estão sobre a nossa vida. Só que muita gente não sabe por quê, porque não conhece. Então aqui Josafá conhecia, tinha intimidade. Tanto que quando ele assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez, tirar os postes de ídolos, foi fazer limpeza. Um homem de intimidade com o Senhor, não dá para permitir o pecado no meio, não tem como. Você imagina nessa hora que se Josafá não tinha feito a limpeza, você acha que Deus ia socorrer ele? Com a prostituição aí dentro, com tudo aí dentro, com a idolatria, eu vou te salvar como, Josafá? Não consigo. Não dá. Onde não está ali, o Espírito Santo de Deus não habita. Você está misturado, né? Está entendendo o que eu estou falando? É muito sério. Então ele vai clamar ao Senhor pelas promessas, vindicando aquilo que o Senhor prometeu. Então por isso que eu falei que você tem que pegar as promessas, chegar no meio do mês e falar, Deus, o Senhor prometeu, está aqui, ó. Eu já me limpei, já me purifiquei, estou andando, estou obedecendo, estou andando em obediência a Deus. Está aqui as promessas, preciso viver essa daqui, porque estou sendo assolado nessa área, Deus, mas eu tenho promessa. É assim que nós temos que fazer. E nessa semana, exatamente, se você não colou as mesmas, cola, posso repetir de novo, está nos grupos aí, cola lá e fala, eu vou viver essa semana, essa promessa. Eu estava clamando por essa palavra, eu estava no altar ministrando uma imersão, quando eu vivi o milagre. Estava contando para o apóstolo, eu vivi o milagre aqui no altar. Saí do altar, achou o negócio para mim, eu olhei e falei, não acredito. Difícil até de acreditar. Gente, nós precisamos nos posicionar para viver o milagre. Ele sabe o que ele fala? Somos inclusive habitantes da terra, essa terra é nossa por direito. Por que esses moabitas estão vindo invadir aqui? Por que eles estão querendo vir cortar nós? E aí ele fala uma coisa importante. Ele vai lá no livro de Crônicas, parece que ele voltou um pouquinho na história, e vai lembrar, sabe de quem? De Salomão. Quando Salomão construiu o templo, Salomão fez um cântico lá e começa a orar ao Senhor para as situações que o povo ia enfrentar pela frente. E aí ele fala assim, Senhor, olha, se alguém chegar aqui, erguer as mãos diante do teu altar e clamar, e a pessoa, seja por fome, seja por violência, seja por ataque, por alguma situação, e a pessoa estiver, cada um se examine, deixa bem claro, cada um examine o seu pecado, que não chegar lá diante do altar, olha o que fala Salomão, chegar lá diante do altar de qualquer jeito e quer pedir milagre, né? Era isso que ele estava dizendo em outras palavras, que essa pessoa venha aqui, erga as mãos diante do teu altar e clame, e assim o Senhor vai responder. Isso palavras exatamente de Salomão. Foi exatamente o que ele fez aqui com o povo. O que ele fez? Eu tinha uma palavra. Lá está dizendo, Salomão falou que era só eu vir aqui, deixou como se fosse uma lei, estatuto perpétuo, que eu viesse aqui, eu erguesse as mãos, clamasse, o Senhor ia me atender. Você está entendendo como que as pessoas faziam naquela época? Clamavam sobre aquilo que era promessa, aquilo que tinha sido liberado. E nós temos tudo isso hoje e não fazemos nada. Por quê? Porque nos falta entendimento, nos falta conhecimento, nos falta intimidade com Deus. Josafá deixou muito claro que ele sabia que Deus ia responder. A resposta podia até não agradar ele, mas sabia que Deus ia responder. E nós precisamos ter essa certeza. Se você se conecta todos os dias, se você ir todo domingo na igreja, você pode ter certeza que Deus vai te responder. Pode até não responder aquilo que você quer, mas Ele vai te responder. E nós precisamos estar preparados para tudo isso. Agora, onde nós estamos buscando socorro? Josafá já deixou bem claro, eu vou buscar lá, eu conheço as escrituras, eu sei que tem um Deus que se eu clamar, lembra Daniel? Daniel fazia o quê? Ele não podia estar em Jerusalém, mas o que ele fazia? Ele abriu as janelas lá e olha que Jerusalém estava destruída já. Ele erguia as mãos para lá e orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Então nós sabemos qual é o caminho, mas sabe o que acontece com a gente muitas vezes? Eu não sei se é preguiça, eu não sei nem que é preguiça, a gente não quer fazer o que tem que ser feito. Quer que as coisas aconteçam, mas não quer se posicionar, não quer fazer nada. O nosso papel é ficar deitado. Olha que Josafá precisou pelo menos tomar posicionamento. Vai tomar posicionamento de guerra, nós podemos ter guerra, mas vai tomar posicionamento. Nós precisamos estar em posição de guerra. Eu posso até não ir para a luta, mas eu tenho que estar posicionado. É o mínimo que um guerreiro vai fazer. Davi foi lá, se posicionou e vou para a guerra. Pode ser que eu não precise lutar, que o senhor faça alguma coisa, eu lute com o Golias. Mas se precisar, eu estou aqui com as minhas pedras aqui, eu vou pegar ele com a minha tiradeira. A gente não quer fazer nada, a gente quer ficar parado, só esperando a banda passar. Não dá. No 4º dia,
os nossos olhos estão postos em Ti. Nós precisamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. E quando a gente estiver olhando para o socorro em outro lugar, nós não vamos viver o milagre que precisa. Tem gente que fala assim, tudo bem, eu estou esperando o Senhor, vai estar correndo atrás de um monte de situação, porque eu dependo do banco, se o banco não fizer, não. Quem vai fazer é o Senhor, quem vai liberar o crédito no banco é o Senhor, quem vai limpar o seu nome de uma forma extraordinária é o Senhor, quem vai colocar o recurso na sua mão, quem vai mandar o egípcio entregar é o Senhor. Nessa semana tem isso que o Senhor falou, do egípcio, olha, está preocupado com o banco, vai mandar o egípcio te entregar, tudo, você vai pegar os despojos, não vai precisar fazer nada, o escritório vai estar pronto, a empresa vai estar pronta, é só sentar e administrar. Está difícil de entender? Tem que desenhar. Você imagina Deus? Eu quero ajudar, mas a pessoa está difícil. Eu estou fazendo o simples, a pessoa quer complicar o que é simples. Nós somos especialistas em complicar o que é simples. O Senhor tinha proibido, né? E isso ele vai clamar ao Senhor também. Por quê? Porque ele falou assim, olha, esse povo aqui, Deus, é um povo que quando nós passamos pelas terras dele, o Senhor proibiu a gente de mexer com eles. Não pediu, falou para a gente que não podia nem passar pelas terras deles. Se passasse, pagasse um recurso, por isso que não tivesse prejuízo. Verdade. Agora eu te pergunto, os meus olhos estão, eu posso sentir, por que eles estão vindo aqui agora contra a gente? Qual o direito que eles têm? A gente precisa conversar com o Senhor. Uma conversa de pai e filho. Quando o teu pai fala com você alguma coisa, se você quer muito, você não argumenta com ele? Né? Meu pai, não é assim? Com meu pai. Então temos que argumentar. Ele foi argumentar um pouquinho, mas esse povo aí, nós nem mexemos com eles, passamos por fora, porque eles queriam guerra e a gente não podia mexer com eles, né? Então a gente obedeceu. Olha o que ele foi falar para o Senhor. Eu te obedeci, Deus. Nós não andamos na desobediência. Então ele tinha memorial diante do altar do Senhor. De obediência. De obediência. Ele falou, olha, lembra que a gente não pode mexer com eles, porque esse povo aqui era descendente de Ló, lembra os amonitas e os moabitas, eram descendentes de Ló, incesto entre o pai e as filhas. E os outros eram descendentes de Esaú, né, os do Monte Seir, eles eram descendentes de Esaú, que era o povo, né, irmão de Jacó. Então, quer dizer, eles não podiam mexer com esses povos. Aí, quer dizer, eles são teoricamente, nossos irmãos, e olha, fazendo guerra contra a gente, eu não posso fazer nada. Você acha justo? É o que ele está falando para o Senhor. Você acha justo? Uma bombinha. Eu não tenho dúvida que Josafá estava falando indiretamente para o Senhor, se o Senhor achava justo. Né? Só uma bombinha. Deixa eu jogar a bomba ali. Então Josafá começa a clamar ao Senhor e ele começa a mostrar, olha o tamanho do inimigo, as situações são essas, eu não posso... Lá porque o Senhor falou que eu não podia guerrear contra eles, mas eles estão podendo vir contra a gente, e aí? Então ele começa a confessar. Ele confessa uma coisa difícil de se confessar às vezes, que ele não conseguia lidar com esse povo, era difícil de resistir a esse povo, ele tinha medo e não sabia o que fazer. Qual o problema da gente entrar na presença do Senhor e falar, Senhor, hoje eu estou com um problema, eu não sei o que fazer. Não, pastor, só uma bombinha. Só uma bombinha, né? Qual o problema de você falar para o Senhor, hoje eu não sei o que fazer diante dessa situação? Tem situações que o Senhor nos coloca para ver. Até onde você vai fazer? Eu falei, não sei o que fazer. Foi o que Josafá fez, reconheceu, estava com medo. Reconhecer o inimigo não tinha problema nenhum. Ele chega num determinado momento que ele fala, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho como resistir a essa situação. Já imaginou a assolação que esse homem estava passando? Com esse povo chegando. Porque como é que eles faziam naquela época? Eles cercavam a cidade, né? Para o povo não sair da cidade para comer, para beber, não entrar na mercadoria, os mercadoristas não passavam lá para vender nada, o povo ia morrer de fome, em determinado momento sairia. Lembra que aconteceu isso com o povo lá em Samaria? Aconteceu a mesma coisa. Ficaram cercados lá, lembra que os leprosos falaram, deixaram comida aí, ninguém queria sair com medo, estavam sitiados. Aqui eles vão fazer a mesma coisa, primeiro sitiar o povo de Deus, a estratégia era a mesma, não mudava. Satanás, você vê que ele está sempre com as mesmas estratégias. Com certeza, dá certo. A gente já sabe quem perdeu e a gente sabe como vencer. Qual é a estratégia que nós vamos usar hoje? A de quem perdeu ou a de quem venceu? Quem venceu. Então Josafá chega ali e declara para o Senhor. E foi uma das declarações, talvez uma das mais bonitas faladas. Ele coloca assim, fala para o Senhor, olha, eu não sei o que fazer, estou desesperado, mas os meus olhos estão em Ti. Às vezes o que o Senhor está querendo ouvir de você é isso. Até quando você vai tentar na força do teu braço? Até quando você vai insistir nessa situação?
Talvez o que o Senhor queira de você hoje é que você olhe para Ele e fale assim, que você realmente confia nele. E vai deixar Ele tratar essa situação, Ele fazer aquilo que você está conseguindo fazer. Tem situações que a gente tem que fazer. Quer ver um caso prático? Para os filhos. O que o profeta Eli tinha que ter feito? Deus, eu não estou conseguindo lidar com os meus filhos. Eu não estou conseguindo corrigir os meus filhos. Olha o que está acontecendo com os meus filhos, eu não estou conseguindo corrigir. Você acha que Deus não ia corrigir os filhos de Eli? Agora Eli fez o quê? Fez nada. Então o que acontece? Nós precisamos admitir, colocar diante do Senhor aquilo que nós não conseguimos fazer, para que o Senhor possa fazer, colocar diante daquele que pode e vai fazer. A diferença está aí. Pode e vai fazer todas as coisas. Quinto dia, nós falamos sobre a voz profética, a palavra profética. Eu preciso ouvir a voz profética, a palavra que sai do altar. O grande problema é que eu quero resolver, não sei o que fazer e não vou buscar a direção aonde a palavra sai. Onde que a palavra sai para você resolver o que você tem que resolver? É aqui nesse altar. Todo dia tem palavra aqui na Hebron. Ah, você não tem problema para resolver? Não tem problema. Mas se você tem uma palavra profética todos os dias, pode ser que hoje você vai se deparar com um. E você precisa de uma resposta, de uma direção que você não tem por quê. Por capricho, você não quis ouvir a palavra hoje. Então todos os dias tem. E Josafá faz o quê? Ele colocou diante do Senhor, pediu para que o Senhor, colocou todo o povo de pé diante do templo, como ele acabou de declarar que Salomão falou que era para ser feito. Ele fez exatamente isso. Pediu para que o povo se examinasse, colocou o povo em jejum e oração, ou seja, purificando o povo. Olha só, colocou o povo em jejum e oração, foi purificar o povo, colocou o povo diante do Senhor. Todos esperavam o quê? A resposta de Deus, certo? Está todo mundo ali, de pé diante do Senhor, orando, de jejum. O que o povo estava esperando? A resposta de Deus. Você vê, a rainha Esther, mesmo não falando, no livro dela não fala de Deus em nenhum momento, ela colocou o que com o povo? Todo mundo em jejum. Jejum e oração. Tem um segredo espiritual? Não tem um segredo espiritual. O segredo espiritual está aí. E nós estamos, presta atenção, eu estou clamando ao Senhor, então não estou fazendo porque eu não quero, porque em jejum nós já estamos. Estamos em oração todos os dias. E estávamos no relógio de oração, quando acabou o relógio de oração, estamos em imersão, cura interior, salve de adoração. Só está faltando o que? Você falar com o Senhor. Porque o resto nós estamos fazendo. O povo se colocou de pé diante do Senhor. E aí, lógico, aquele que se coloca de pé diante do Senhor, jejuando, orando, você acha que o Senhor ia mandar uma resposta? Imediatamente o Senhor levanta lá no meio do povo, foi tomado pelo Espírito Santo. Quem? Lógico que aqui não fala, mas pelo Espírito do Senhor foi tomado aqui. Jaziel, profeta de Deus. O Senhor levantou um profeta lá no meio e falou assim: e agora abre a boca que eu vou te encher, como quem diz, né? E começou a encher o profeta, e o profeta começou a falar com o povo. E o que nós precisamos para vencer essa guerra é ouvir a voz do nosso sacerdote. Muitas vezes, sabe qual é o problema? A gente não quer ouvir. O Senhor fala: vai para cá, você quer ir para o outro lado. Está parecendo a mula de Balaão. Você já imaginou ser repreendido desse jeito? Às vezes a pessoa está no deserto porque quer, porque o Senhor fala, vai por aqui, mas não quer ir por ali, porque por ali parece muito mais fácil. Já pensou o susto? Deus não está preocupado com fácil, com difícil. Mula de Balaão. Já imaginou? Você já imaginou? Misericórdia, né? Minha mula fala, ô, você está vendo que vai para lá? Nossa, sangue do cordeiro. Você já imaginou? É muito bom. Ela devia ter mordido o camarada, né? Nossa, fala sério. Ela devia ter mordido ele, ele fica esperto, Balaão né? é muito bom. Gente, então o que acontece? A voz do Senhor está aí, a palavra profética está aí, nós só precisamos nos posicionar para viver. Ou eu paro, ou eu presto atenção, vou ouvir a voz, a palavra profética que vou viver, ou então vou contar a história dos outros. De quem você quer contar a história? Amém. Cada igreja. Qual foi o passo que ele precisou fazer então? Primeiro, obedecer ao Senhor, ouvir o profeta. Aí ele fez o quê? Qual foi a instrução do profeta? Você quer a instrução? Então está aí. Desce até o lugar que eu te mandar. Não tereis de pelejar. Eu estou dizendo que não é para você descer em posição de guerra. Tomar posição. Opa, preciso estar em posição. Posso até não guerrear, mas eu estou posicionado. Tem gente que é muito folgado, né? Tem gente que é folgado. Vou deixar tudo em casa, não vou com nada. Lá, né? Ficar parado. Então, esse ficar parado para muita gente também é difícil, viu? Tem gente que não consegue ficar parado. E aí é onde faz lambança. Se o senhor está falando, fica parado, deixa que eu vou advogar a tua causa, deixa o senhor advogar a tua causa.
E o Senhor esses dias ainda mandou anjo na frente. Mandou anjo na frente, que mais o quê? E vedes o salvamento que o Senhor vos dará. Tá bom? Essa é a peleja que todo mundo queria participar. Mas tem muita gente que mesmo com essa peleja, o Senhor dando toda essa instrução, vai lá e consegue fazer lambança. Eu queria saber como consegue. O Senhor está falando assim, eu só tomo posicionamento. Posicionamento de guerra, fica parado, cada um posicionado, cada um no seu lugar. O que eu vou fazer? Não precisa fazer mais nada. E o Senhor é tão lindo que você vê com cada um que enfrentou situações semelhantes, o Senhor dava uma estratégia para ele. Lembra de Gideão? Gideão foi lá e ouviu os caras contando. O povo de lá é assim, para encorajar ele que era medroso. Quando gritou que quebrou as cabaças de água lá, os negócios, o povo zarpou. Mas precisaram estar posicionados, nós precisamos estar posicionados. Posicionamento do servo de Deus é como? Bíblia na mão, espada na mão, guerreando, orando, clamando. Aliás, o povo não sabe mais do que é mais a Bíblia hoje em dia. Misericórdia. Uma na obra e a outra na espada. Exatamente como Neemias. Sexto dia, os segredos de Josafá. Qual foi os segredos que fez com que Josafá vencesse cada situação? Satanás, cuidado, porque Satanás quer o quê? O domínio, que nos dominar com fascínio pelas coisas do mundo. E isso tem roubado, e as pessoas não conseguem ver os segredos espirituais sobre cada palavra, sobre cada promessa. E a primeira coisa que Josafá precisou foi permanecer, certo? A despeito de com guerra sem guerra, eu vou permanecer. E eu falei para vocês que ele já começou fazendo a limpeza, e nem tinha guerra, já começou fazendo a limpeza. Se posicionou. O primeiro foi o quê? Conexão com a essência. E aí, logicamente, não tem como falar alguém que não tinha essência como Davi. Davi tinha uma essência com o Senhor. Davi foi um homem que procurava andar no caminho do Senhor. E Josafá, ele fala, a escritura fala que ele andou no caminho do seu pai. Ele fala com referência a Davi. Por quê? Ele fez as mesmas coisas que Davi fez. E a nossa essência tem que ser essa. E isso é tão importante que amanhã os teus filhos vão buscar em você como ele buscou aqui em Davi. Essa essência. Qual é a essência que tem hoje dentro da tua casa? É um segredo maravilhoso espiritual. O que você tem mostrado para os teus filhos? Nós saímos de propósito da família, propósito de cura. A gente tem clamado pelos filhos todos os dias às 18 horas. Mas qual é a essência que os nossos filhos estão vendo da gente? O que eu tenho sido de modelo? Será que você hoje é um bom modelo para o teu filho? Para a tua esposa, para o teu marido? Aqui ele mostra claramente, a essência tem que ser modelo Deus. Vou buscar cada vez mais ser imagem e semelhança do Senhor. Segundo segredo, aliança. Detalhe, a essência que ele fala de Davi não procurou outros deuses, que era comum nos reis daquela época procurar outros deuses. E a primeira coisa que Josafá fez foi colocar todos os deuses estranhos para fora. Segundo, aliança com a unção. Josafá era um homem de aliança com Deus. E aí, maior homem de aliança com Deus, Davi, né? Exemplo de aliança com Deus, Davi. E tem uma coisa que nós precisamos é buscar o quê? Aliança com Deus. Como que eu vou vencer? Como que eu vou ultrapassar barreiras sem aliança com Deus? A primeira coisa que eu precisar é o quê? Além da essência, aliança. Se o Senhor está falando de intimidade, quem tem intimidade são homens e mulheres de aliança com o Senhor. Esses têm intimidade, esses sabem o que fazer, esses não vão ficar no meio da peleja. Aquele que mantém aliança vai vencer no poder da unidade. Davi venceu como Golias, no poder da unidade, sozinho, ele e Deus, mas estava um guerreiro invicto, né? Venceu Golias. Só de quantos homens para vencer Golias? Um homem só. Está vendo como você pode vencer a guerra sozinho com o Senhor? Eu digo sozinho com o Senhor. Você não precisa desse monte de gente. A gente está chamando um monte de gente para essa peleja, quando a peleja você vai vencer sozinho. Olha a diferença de Davi e olha a diferença de Saul no quesito aliança. Eu acho que está bem claro. Saul comprou um campo de morte. Não foi? Comprou um campo de morte, morreu na própria espada. E olha o homem de aliança como foi Davi. O Senhor preparou até os últimos dias de morte dele. E ele só fechou os olhos quando Salomão estava no trono. Terceiro, fidelidade a Deus e aos princípios espirituais. Assim, princípio espiritual é a base para a fidelidade. É princípio espiritual, é a base, é a fidelidade.
Como que eu vou obedecer princípios espirituais se eu não tenho fidelidade com Deus? Você vê que a fidelidade, a fé, o amor, tudo isso é um conjunto, mas a fidelidade é a base. Eu preciso ser um homem de fidelidade, uma mulher de fidelidade com Deus. Quando eu falo fidelidade significa permanência. Não é ser fiel hoje com o Senhor, ter fidelidade hoje, amanhã não ter. Eu tenho que ter todos os dias. Nós temos que ser homens e mulheres de fidelidade com Deus. E o que o Senhor tem buscado nesses tempos agora, cada vez mais, Ele chamando por intimidade, é o quê? Ele quer que a gente tenha fidelidade com Ele. Procure cada vez mais ter fidelidade. E Josafá mostra claramente que ele tinha fidelidade. Tanto ele tinha fidelidade, que ele derrama o coração dele, ele abre o coração diante do Senhor e mostra todo o problema diante do Senhor. Ele foi buscar onde? Foi buscar o Senhor, porque tinha fidelidade com Deus. Como que muitas pessoas não vão buscar o Senhor? Sabe por quê? Porque não tem fidelidade. Não tem fidelidade, não tem experiência, não sabe de nada com Deus. A infidelidade é a marca de Satanás. E nós temos que tomar cuidado que Satanás quer nos marcar o quê? Com a infidelidade. É tudo que o inimigo quer para que você perca essa peleja. E nós não vamos perder peleja nenhuma, por quê? Nós vamos mostrar nossa fidelidade com o Senhor. E a nossa fidelidade vai fazer com que a gente viva nessa semana do avanço aquilo que a gente não viveu o mês todo. Eu já vivi algumas coisas, não importa, mas tem muito mais para a gente viver em nome de Jesus. Amém? Quarto, a submissão ao profeta. E aqui, submissão ao profeta, logicamente você vê que Josafá fez o quê? Tudo que o sacerdote, o profeta Jaziel, mandou fazer, ele colocou o povo para fazer. Como que você não... Aí eu te pergunto, se você não tiver submissão ao profeta, que é o anjo da igreja, para fazer o quê? Lembra da história de Saul? Samuel falou para ele assim: não faça isso, espere eu vir, você vai entregar a oferta. Quando eu chegar, nós vamos entregar a oferta junto. Porque ele que entregava a oferta, não era Saul. Mas ele fez o quê? Diante do desespero, o inimigo se colocando diante dele, sabe o que ele fez? Ele foi lá e entregou a oferta no lugar do sacerdote. Olha o que custou, perdeu o reino, não só aí, né, mas em outras situações que ele aprontou, mas uma delas foi aí. Então, em nome de Jesus, aprenda a obedecer os sacerdotes, ser submisso ao profeta, o anjo que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, porque naquela época o cara não podia nem falar com o sacerdote direito. E hoje a gente tem um sacerdote que fala conosco todas as que a gente quer, é só chamar no zap, está à disposição. Mas eu vou me submeter ao que o sacerdote está falando? Muitas vezes a gente não submete. Ele sabia o que era a autoridade do sacerdote. Quinto, deixar-se seguir pelo Espírito Santo por meio da voz profética. Em todas as ocasiões, ele era alertado e dirigido pelo que era o sacerdote. Josafá enfrentou outras guerras, onde ele ouviu Eliseu, onde ele viu Jaziel, mas em todos ele se deixava dirigir o quê? Pela voz profética. Quem está dirigindo a tua vida? Tem muitas pessoas por aí que sabe quem está dirigindo a vida delas? O amigo, o vizinho, a amiga, como a apóstola fala aí, não é? Amiga, né? Amiga que está conduzindo a tua vida. É essas pessoas que vão conduzir a tua vida. A condução da tua vida você entregou nas mãos das pessoas erradas. Está na hora de você pegar o controle da tua vida e entregar nas mãos do Senhor, que é a voz profética. Amém? Não está vencendo, não está vivendo por quê? Porque entregou o controle da sua vida para estranhos. Está entregando na mão do inimigo. Cuidado, nem tudo que reluz, como diz a palavra, é ouro. Está achando que é muito amigo, muito amigo, muito amigo, chega lá na frente, vai ser surpreendido. Então hoje, em nome de Jesus, o teu amigo é o Senhor. Sexto, amor e a fé à palavra de Deus. Ele determinou que a palavra fosse julgada a todo Israel, a todo Judá. Como que nós podemos vencer ou podemos avançar sem que a palavra seja divulgada? Se o profeta Oséias fala que a gente peca por falta de conhecimento. Se não tiver conhecimento, como nós vamos fazer? A primeira coisa que ele fez foi que a palavra seja pregada em todo o Judá. Todos precisam saber a palavra, todo mundo precisa conhecer. E eu estou vendo as pessoas aqui, os novos estão chegando aqui, fruto de evangelismo. Eu estou muito feliz, porque isso aqui é exatamente o que fez vencer. E nesse mês, o Senhor mostrou muito essa palavra aqui na Hebron. Que eu vi um povo novo aí falando para todo mundo, é isso que o Senhor está esperando da gente. Fiquei muito feliz. E o sétimo, santidade, né? Santidade e relacionamento com Deus. Bom, os dois têm que andar junto. Se não tiver santidade, não tem como ter relacionamento com o Senhor. O Senhor não habilita onde existe o pecado.
Em Provérbios, capítulo 14, versículo agora eu não vou lembrar. Deixa eu ver se eu tenho marcado aqui. Deixa eu ler um. Vou pegar aqui Provérbios 14, é mesmo que eu marquei na minha Bíblia. Só para vocês, vou ler um versículo para vocês muito sério. Tem gente zombando do pecado, né? Cuidado com quem zomba do pecado. 14 e 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. Tem gente zombando do pecado. Que é a minha tradução. Como está a sua tradução? Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. Tem muita gente zombando do pecado. E é por isso que nós vamos ver tudo que nós vamos ver daí fora. Nós precisamos escolher, né, de que lado nós vamos. Ou você bem serve ao Senhor, ou bem vai servir ao diabo. E aqui tem gente zombando. O Senhor me falou essa semana. Tem gente zombando do pecado. Nós precisamos estar alerta. Não é tempo de brincar de ser servo de Deus. Acabou esse tempo. Acabou o tempo de brincar de ser servo de Deus. Ou você serve, amanhã ou você eu não vou falar serve. sobre um assunto no programa, uma revelação muito séria. Que o mundo espiritual já está respondendo com agilidade, com rapidez, e o porquê que está respondendo. E no mundo espiritual, Posso usar para hoje, eu preciso. E eles falam no mundo espiritual que mais da metade dos servos de Deus já é deles. Então você Olha está aí, isso ó. que Você tem. já está falando sobre um tema de amanhã muito importante. Então vocês amanhã não percam o alimento de das nações. Quem está Uma coisa trabalhando, tão simples. veja à noite, mas não perca. Olha para você ver o quanto é importante É o uma assunto coisa de tão amanhã. simples que o servo de Deus deixou de fazer, que o inimigo já está cantando vitória. Sétimo, os decretos de Josafá. Os decretos de Josafá, nós somos lá em Mateus 18, que fala sobre o mundo espiritual e o mundo físico. Eu não sei se ainda tem servo de Deus que não entende isso aí, mas eu preciso entender de uma vez por todas que o mundo espiritual ele rege o mundo material. Primeiras coisas que acontecem no mundo espiritual, nós vencemos a guerra no mundo espiritual, tanto que o que a gente faz? Você ora para uma situação, clama ao Senhor, o Senhor dá ordem e depois acontece no mundo material. Aí você fala, a promessa já foi liberada, mas eu não vivi ainda. Por quê? Ela foi liberada no mundo espiritual, você vai viver no mundo material. Isso precisa ficar claro para todo mundo. E uma das coisas que o Senhor alerta aqui nos decretos de Josafá é que as pessoas, quando não entendem isso, o que acontece? Primeiro, ela aceita o decreto de Satanás, já começa por aí, e nós temos que ver o que? Os decretos do Senhor. Josafá fala muito claro que o pecado, a prática do pecado tinha colocado muita gente aqui cativo. Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar, nós não podemos ser dominados pelo pecado, ou muito menos por situações que Satanás coloca. Nós temos que ser dominados o quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Então eu não posso aceitar, vamos supor assim, a pessoa vai falar uma coisa sobre a sua vida, Satanás está profetizando sobre a sua vida, e você aceita. Tem muito servo de Deus aceitando sentenças, né? Coisas das trevas que são colocadas sobre a sua vida, você aceita. O que nós temos que fazer? Quando a gente ouve qualquer tipo de coisa nesse sentido, nós temos que repreender imediatamente. Repreender por quê? A gente aceita aquilo que Satanás fala, mas não aceita aquilo que o Senhor libera sobre a nossa vida. Como que pode? Deus fala que vai fazer, você não aceita, você tem dúvida. O diabo fala que vai fazer, você aceita. Você imagina aqui, o diabo falou um monte de coisa para Josafá. O Josafá estava com medo, mas ele foi buscar o que? Foi no Senhor. Muitas pessoas estão fazendo o quê? Quando pega diante de uma situação como essa de Josafá, vai ter medo, vai parar e vai aceitar tudo que o diabo está falando. E aí não vai viver as maravilhas que o Senhor tem. Por quê? Porque aceitou os decretos das trevas. Nós não podemos aceitar os decretos das trevas. Amém? Ele não criou, mas Satanás ele não criou nada. Ele não cria nada, mas ele copia e vai fazer sempre com a gente o quê? Aquilo que já funcionou um dia. Satanás ele vem sempre com os mesmos ataques, sempre as mesmas situações. E a gente sabe qual é o pior? A gente cai feito patinho. Agora, por intermédio de decretos espirituais, podemos interagir, interferir no mundo espiritual e, consequentemente, no mundo material. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso guerrear isso primeiro no mundo espiritual.
Essa guerra primeiro eu vou vencer no mundo espiritual para depois viver no mundo material. O que Josafá fez primeiro? Ele não foi orar, ele não foi clamar, não colocou todo mundo de pé, jejuando, orando, até que se levantou o profeta e deu a situação para como que eles iam vencer. Tomar posição, ficar parado. Então você vê que tudo primeiro eu vou guerrear no mundo espiritual. E às vezes sabe o que está acontecendo? A gente vê uma situação, a gente vai lá já com o braço, para tentar resolver o braço. Não, primeiro eu não vou tomar decisão precipitada. A notícia pode ter sido a pior que seja. Não vou tomar decisões precipitadas. Primeiro eu vou parar, eu vou orar e vou ver qual é a resposta que o Senhor tem. A gente está tão certo de que isso vai funcionar, que a gente não quer saber da opinião do Senhor. Parece que Satanás, lembre-se, ele é ilusionista. Parece que esse caminho vai te levar para o sucesso, mas não vai. Então o que nós temos que fazer? Como Josafá, vou orar, vou guerrear no mundo espiritual, vou buscar minha vitória lá, para depois eu guerrear como? No mundo material. É isso que nós temos que fazer. E nessa semana eu quero que você esteja atento a isso, porque essa vai ser a diferença do que nós vamos vencer essa semana das duas promessas. Você acha que Satanás, sabendo que está na semana do avanço, você acha que ele quer que a gente viva essa semana do avanço? Se ele pudesse, inviabilizar a semana do avanço inteirinha. Mas nós vamos nos posicionar, nós já estamos em jejum, nós já estamos em consagração, nós já estamos orando, e nós vamos vencer essa semana de uma forma sobrenatural. E no dia 4, Satanás pode pular, pode espernear, mas no dia 4 vai ter muitas pessoas encontrando testemunho. Eu tenho certeza que vai faltar tempo para todo mundo contar testemunho, como sempre tem sido na Hebron. Então nós vamos guerrear essa semana, por quê? Porque sábado que vem nós vamos contar, não vai ser um testemunho, vai ser vários. Eu quero vir do povo contar aqui vários testemunhos do que viveram. E vão contar ainda o que viveram nessa semana do avanço. Você crê? Eu creio, então eu posso. Que eu vou contar meu testemunho. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 28, diz assim: que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E aí eu te pergunto, como é que você está usando a sua boca? Para profetizar ou para amaldiçoar? O poder está na nossa boca, às vezes ele está comendo do fruto que nós falamos. Você aceitou o que Satanás falou, você proferiu, não só aceitou, como proferiu ainda. E está trazendo uma maldição para dentro da tua casa. Então hoje está repreendido em nome de Jesus. Toda língua maldita está repreendida em nome de Jesus. Da minha boca vai sair só o que? Virtude. Amém? Precisamos aprender a estabelecer decretos espirituais. Satanás precisa de quê? De concordância. Quando nós concordamos com o que Satanás vai fazer, aí ele consegue êxito. Então lembre-se, ele precisa da nossa concordância. Então se ele está fazendo na nossa casa, por quê? Porque nós habilitamos, nós concordamos com o intento de Satanás. Então ele não pode interferir. Em nome de Jesus, amém? Segundo, não podemos ignorar que tudo, o que é feito no oculto das trevas. Muitas coisas a gente tem visto agora nas curas aí, muitas coisas sendo feitas nas trevas, e eu vi a apóstola esse último mês aí, o que foi de guerra, de coisas feitas no oculto e nas trevas, mas foi colocado por terra em nome de Jesus. Para quê? Para que a pessoa possa viver o sobrenatural. Amém? Muitos reis ao longo da história foram seduzidos por Satanás e fizeram decretos malignos. Um foi Roboão, decretou a divisão das tribos, induzido por Satanás. Vocês leem a história lá em 1 Reis 12. Acabe, que decretou o paganismo. Olha o que é mundo espiritual, que foram habilitados e que esse povo viveu. Lembra que ele casou com Jezabel, mas não foi só o casamento, ele permitiu. O cara já casou errado e ainda permitiu o quê? Que ela trouxesse todo o paganismo. Presta atenção, porque a gente sempre coloca a culpa no outro, E Saul, que decretou uma rebelião espiritual lá em 1 Samuel 15. Então presta atenção, eu dei 3 exemplos aqui do que é uma infidelidade com o Senhor. O que é fazer associação com as trevas. Amém? Saul ainda tentou alegar meia obediência. Não existe meia obediência. Ou você obedece, ou você não obedece. Meia obediência não existe. Amém? As consequências foram o quê? A morte, a própria espada, no caso de Saul, que eu citei para vocês agora há pouco. Agora deixa eu explicar para vocês o contrário de Josafá. Ele decretou a limpeza espiritual, ele decretou a palavra de Deus, a voz profética, decretou o poder profético, que seria o caminho para a vitória
povo. A grande diferença estava aí. Então esse está decretado hoje um tempo poderoso de avivamento sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, como Josafá fez com o povo. E mais, nessa semana vamos conquistar todas as promessas do mês de fevereiro. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você possa viver e contar o salmo que tem as promessas que Deus fez em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Tomaram posse, e os grupos, quem não tiver ou apagou por engano aí, peça, mas as promessas estão no grupo de vocês aí, tá? Não esqueça de colocar todas no primeiro dia. Em nome de Jesus, vamos colocar no mural, escreve 3, 4 se você quiser, enfim, coloca aquela que você quer viver em nome de Jesus. Eu quero ver todas, né? Mas se tiver que ver uma, 2, amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Deus, eu quero te glorificar, Pai, por essa manhã extraordinária, semana do avanço, Pai, quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, entre em cada casa agora, visite o teu povo, Pai, poderosamente, que toda resistência para com essa palavra caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus, toca, cura, liberta, restaura a vida do teu povo, limpa, Pai, o teu povo agora, Pai, em nome de Jesus, coloca o teu povo, Pai, em liberdade para ver essa palavra hoje, essa semana do avanço, Pai, em nome de Jesus, que cada uma das promessas, Pai, os teus servos venham viver, Pai, que no próximo sábado eles venham estar contando, Pai, cada uma dessas promessas, Pai, dessa semana do avivamento, Senhor, em nome de Jesus, traz, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem, que o teu povo tem clamado, o Senhor tem colocado diante do teu altar, Pai, concede segundo a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável, Pai, em nome de Jesus, Pai, vai visitar as famílias, Pai, que a paz que excede todo entendimento seja sobre cada lar, Pai, em nome de Jesus, que as famílias sejam famílias benditas do Senhor, Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, essa é a declaração que nós vamos fazer nessa semana, Pai, em nome de Jesus, tira as escamas dos nossos olhos, Pai, para que possamos ver o Rei da Glória, o comichão dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz, Pai, em nome de Jesus, que toda a resistência caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, toma nas Tuas mãos a vida dos Teus servos, põe o Teu povo para andar altaneiramente em novidade de vida, Pai, em nome de Jesus, abre as janelas dos céus, derrama a bênção sem medida sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus, assim como Josafá, Pai, nós vamos vencer, Pai, todo intento de Satanás, Pai, o inimigo foi lançado no abismo agora, em nome de Jesus, a vitória é certa, o Senhor mandou para que ele tomasse posicionamento, nós vamos nos posicionar, e nós vamos ver o grande livramento que o Senhor vai nos dar, Pai, em nome de Jesus, nós estamos certos da nossa vitória, ora, caia, xúria, decanta, labaxúria, decanta, labás, Josafá não saiu da mesma forma da tua presença, Pai, e nós não vamos sair nesse domingo da mesma forma na tua presença, nós vamos sair curados, libertos, restaurados, Pai, em nome de Jesus, com a nossa vitória na mão, Pai, em nome de Jesus, que o teu povo venha viver essa vitória em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus, Pai, toma nas tuas mãos essa semana, Pai, a semana do teu povo, Pai, que não seja uma semana comum, seja uma semana do sobrenatural, do extraordinário, dá sinal do teu favor, Pai, em nome de Jesus, nessa semana, manda os clientes que o teu povo tem buscado, Pai, em nome de Jesus, os contratos sejam liberados, oh, Pai, tudo que estava pendente seja liberado agora, ações da justiça, Pai, sendo liberados de forma sobrenatural, Pai, em nome de Jesus, dá resposta, advoga a causa do teu povo, o Senhor é o nosso juiz, Pai, como o Senhor foi juiz, Josafá foi diante de ti, porque o Senhor era juiz, Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, advoga a nossa causa nessa semana, Pai, traz o recurso que nós temos clamado, Pai, e que todas as despesas sejam pagas, que não termine o mês, Pai, sem o teu povo ver todas as despesas pagas, não vai ficar nenhuma conta pendente, Pai, eu profetizo em nome de Jesus, ora caia xúria de cantralabás, xúria de cantralabás, e tudo que o Senhor fizer, Deus, na minha vida, na vida de cada um, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, povo de Deus, que o Senhor abençoe poderosamente a cada um de vocês, glória a Deus, queria agradecer a todos que estiveram orando por mim essa semana aí, né, glória a Deus, um livramento extraordinário, estou aqui, sou igual um bambu chinês, eu envergo, mas não quebro, né? Glória a Deus aí, mas às vezes eu estou firme e forte aí, um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus, não esqueça semana aí, amanhã o apóstolo falou que vai ser uma palavra poderosa, vamos estar aí 7 horas da manhã, conectados aí, opa, acabei de descer, ó, que glória, vamos estar posicionados aí. Tem que almoço no capuz, tem que fazer ainda. Ah, como você tem que fazer, então eu termino mais cedo. Meio-dia, estou com vocês, o propósito ao meio-dia, amém? E às 8 horas tem propósito dos filhos, então o pastor Edu. Então fica ligadinho, nosso dia não acabou, ainda tem 2 propósitos, meio-dia e às 18, amém? Em nome de Jesus. E madrugada, né? Nessa semana madrugada. Uma aí. pessoa.
com a pessoa que vos fala amanhã. Essa pessoa aqui, a madrugada. Nossa após vai estar na madrugada, cada dia, um aí na madrugada, vocês vão durante essa semana, tá bom, pessoal? Um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus, essa é a Hebron. Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias, Te ensinando a ser um homem íntimo. de intimidade com Deus. Para viver o quê? Vai vir A expansão. a expansão. Um beijo, pessoal. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.